Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Começamos agora, hein? Pô, que felicidade, hein, meu querido? Agora o Cara, negócio senti um vai ser déjà vu, diferente. parece que isso já aconteceu. Tava, Foi um déjà vu. Tava Foi. programado um negócio isso. estranho. Galera, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da oficina. Hoje em grande estilo, hein? Hoje muda o patamar do Não, o bagulho hoje vai ser podcast louco. Estúdio 96 Estou agora. nervoso, é estou com a mãozinha gelada, se liga só. É só internacional. Olha que agora. gelada. Tô nervoso, cara, Tô que meio pelo tenso amor de mesmo. Deus, hoje vai ser sensacional. E antes de Começamos começar, dá o papo com aí, a que eu tô vendo campanha umas de bolas Natal, ali. hein? Vai ter na tela? Vai ter na tela a campanha de Natal, né? Campanha rolando na Tá tela. rolando já e é sensacional essa campanha aí. Aliás, Pra você que não curte saia daqui hoje sem oficina, essas bolas. E estamos num clima, né? Festivo. Festivo, olha que... Compre e ganhe acima de R$400, mais R$19,90 você leva essa incrível bola colecionável com uma assinatura que, cara, isso aqui vale milhões. Vale milhões. Bola de milhões. E olha na Verdade é tela essa. ali quem é o garoto propaganda. Aí já lançamos aí, ó. Não, imagina ele aqui um dia no podcast. Imagina. Caraca, Seria hein? incrível, Seria não? incrível, hein, cara? E ficou bonito, hein? Que campanha incrível. Sensacional. E hoje encheu a dupla. A dupla, passe e gol, meu irmão. Passe e gol. Estamos Cara, com ele, né? O garoto propagando e uma incrível jornalista. Jornalista. Ixi, vai abrir já. Não, dá Não, mão não, aqui, dá mão aqui. A para, gente sempre para, começa para. cumprimentando. E aí, Raul, beleza? Falei, Prazer, João. Maria. Maria, tudo bem? prazer, João, parabéns João. pelo trabalho O que de vocês vocês. acharam da bola? Maria, Eu achei tudo bem? maravilhosa. Tudo Tudo bem, Cafu? Tudo jóia, beleza. Eu achei Você- maravilhosa. Linda Eu não bola, sei hein? como, mas eu já vou levar uma. Então, A eu já gente tô vai ter que tentando tirar a separar. embaixadinha. Quem fizer mais Ah, então embaixadinha eu levo. leva as Agora- três. Porque só Olha, tem eu- as três Eu consigo hoje. resolver o problema de vocês três. Meu Deus. Azedou. Como? Quantas bolas tem? 3. 1, 2, 3, tá fechado. Nossa. Ó, pronto, resolveu. Mano, Ó, Cabeça já, pensante. já vou dizer na branca, produção a aqui, minha viu? branca, porque Cabeça tem- pensante, cara. Porque tem vários modelos, tem 3 Olha modelos isso aqui. maravilhosos e eu gostei mais da Pronto, branca. Então pronto, a minha fechou. é a Cara, eu branca. gostei dessa. Olha só. Era o destino, Resolvido, era o cada um do destino. seu cada um, deixa Resolvido. cada um dos Ó, outros. já tô avisando que eu tô levando embora. Capitão é capitão. Se ele não mandar, quem que vai Ah, que mandar? ele, irmão? ele tem mania de mandar em tudo, já organizou Capitão, o podcast pô. aqui, Organizei, né? Já pô, organizou rapidinho, toda a sem nossa papo, ó. bagunça. Tá, os meninos já deram Vamos toque. deixar aqui no final, É isso. a gente leva essa promoção incrível Campanha da seleção, oficina. campanha seleção bombando aí, ó. Seleção oficina no ar aí, ó, quem Olha, quiser. nas compras acima de R$400, mais R$19,90 você ganha uma bola colecionável exclusiva. É isso aí. Oficina assinada pelo Capita. Nossa, moleque. ó. Responsa, hein? Ó, No moleque. site ainda, se você usar meu cupom, você ganha 10% de desconto em toda a loja lá. MMV10. Agora eu vou até Fechou? fazer uma correção. Assinada pelo Capita, não, né? Assinada pelo maior lateral da história. Toma. Do planeta. Desculpa. Do planeta. Obrigado. Obrigado, Maria. Agora eu posso fazer a apresentação oficial. Agora Por favor, sim, né? apresente. E quem é essa pessoa especial que tá no meu lado? Veio de verdão, tá? Nossa, veio A gente de já verdão. conversou. Eu vim de líder. A gente já conversou. Verde, hein? Pessoa super especial. Olha só. A primeira jornalista a comentar futebol, uma partida de futebol em uma televisão aberta no Brasil. Que louco. Rapaz. Quebrou todos os paradigmas. Ela gosta de tabu, mas eu gosto de paradigma, cara. Paradigma Paradigma é mais, é uma palavra, mais né? imponente, Forte. né? Escritora da saga Cafu. Ó, a gente vai falar dessa saga hoje. Dei hein? o meu livro para escrever. Tem 2 livros best-seller. A Fada Ruth, Castelo Diamante, O Menino e o Anjo. 2 livros best-seller. Não contente com isso, há 4 meses atrás, ela foi condecorada como imortal na Academia da Grande São Paulo de Letras. Nossa. Uma amante da língua portuguesa. Olha só quem é a Maria Obrigada. Moraes. Pode? Obrigada. Podemos. Gente, vocês não têm noção como é bom trabalhar com amigo, né? Porque a gente fica falando do outro, mas eu sempre falo que trabalhar com o Cafu é maravilhoso e deixa a gente mal acostumada. Porque, não, é verdade, até no jornalismo, porque às vezes a gente vai entrevistar alguma outra pessoa que não tem ainda toda a credibilidade, tudo que ele já conquistou, todos os títulos. E é tão difícil a comunicação. E aí você chega numa pessoa que, se você pegar a história do futebol, é lógico que tem aqueles jogadores que faziam aquelas jogadas e que marcaram e que são os reis, mas se você pega, contra fatos não tem argumento. Se você pegar a história do futebol, você pegar recordes, títulos, história, tudo que conquistou, ele é o maior da história do futebol. E é a humildade em pessoa. Então, assim, mais que um exemplo dentro de campo, pra mim o Cafu é um exemplo fora dele, sabe? Total. Obrigado. Caraca, hein? Nossa, Rapaz do nossa, céu. Vamos falar da gente. E aí, como você apresenta ele? Vamos ver se João, supera. apresenta o Vai, João vai, aí. vai. João é um Como cara você lembra? incrível. E é bom. João, apresenta o Raul aí.
Ah, o Raul eu conheci há pouco mais de 2 anos, um rapaz super desenvolvido, um jovem dinâmico, diria de passagem. Um cara Sim, incrível jovem, aí. Eu vi a Copa de 2002, então. Tá bom já, né? Tá bom. Já não é tão jovem mais, né? Eu Não, tenho 37, nem eu vou vi falar, eu nem vou falar as Copas que eu já vi. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte? Vamos deixar, vamos deixar. pular, Como né? você viu, tem essa idade, eu joguei, eu já vou fazer mais ou então. menos os cálculos. Primeiro de tudo, Vamos mudar de assunto? como surgiu essa parceria? Vamos começar por isso. Como Essa surgiu parceria essa ideia? surgiu há 27 anos atrás. há pouco tempo. É, Logo ali, logo ali. aí, logo ali. Quando eu era setorista Nossa, do cara. Palmeiras, quando o Cafu foi jogar no Palmeiras, né? Eu já conheci ele do São Paulo, mas não era amiga, assim. E quando ele foi pro Palmeiras, nós ficamos bem amigos. E assim, eu falo que o pessoal fala... O que você é? Eu falo, acho que eu sou um anjo para ele, ele é um anjo para mim, porque a gente sempre teve essa coisa de... Eu tenho um quadro em casa, eu vou depois mandar para vocês verem. Show. Foi a primeira matéria que saiu comigo em uma revista. Nossa, que legal. Há muito tempo atrás, foi na revista Contigo, e eles pediram para fazer a foto no Palmeiras. E eu era amiga de todos os jogadores. Só quando chegou lá, eu posso fazer a foto com você? Ai, Maria, minha esposa vai achar ruim. Sabe aquela coisa? Ele chegou perto de mim e falou, é para te ajudar? Vamos tirar. Vamos tirar. Sabe assim, tipo isso há 27 Diferente, anos né? atrás. Então, de lá para cá, a gente tem essa história de um sempre ajudar o outro. Tá sempre um fortalecendo E o outro, Cafu né? é daqueles amigos, viu, que você liga, o que você tem, eu já conheço pela tua voz. Fala, o que tá com... Desabafa. E ele é assim, ele é o cara. Que legal. Hoje eu tirei o dia pra te Obrigado. Eu tirei Tava o no dia. contrato? Eu tirei o dia pra te elogiar, porque eu fiquei empolgada com essa campanha que ele é garoto Tá bonita, propaganda. né? Ficou Tá bacana. bonita demais. Não, a Bacana. gente aqui cena. tá orgulhoso, cara, porque ficou bem bonito, cara. Tudo, né? É. O conjunto inteiro E da todo campanha. o trabalho, né? A Mas construção o que a disso. Maria falou é verdade. Essa sintonia entre nós é bacana, é muito bacana. Já vem de 27 anos atrás já. Tá sempre um ajudando o outro, sempre um que precisa liga pro outro, um conselho, um liga pro outro. E isso veio só fortalecendo com o decorrer dos anos, né? Ela precisava, eu sabia da importância que era esse trabalho para ela, eu sabia da importância que era essa foto para ela, principalmente naquela revista que era de extrema importância na época Contigo. E eu e ele veio, eu falei, não, é para te ajudar, embora, e sem problema nenhum. Vamos fazer a foto e de agora em diante a sua carreira que você possa brilhar. E exatamente, foi o pontapé inicial para que a carreira Foi a dela primeira entrevista que eu dei. brilhasse Daquela mesmo. entrevista me chamaram para dar uma entrevista no Jô. Nossa. E aí as coisas Só começaram assim. a mudar. Menina. É assim, né, gente? O que é uma setorista? É setorista? É porque assim, eu trabalhava no jornal e o jornal Entendi. me mandava fazer setor, tipo, sempre tem rodízio entre os Entendi. setoristas, mas como eu sempre fui muito palmeirense, eu sempre falava, me deixa no Palmeiras, deixa no Palmeiras. E lá no Palmeiras todo mundo já conhecia, respeitava, era meio que o quintal da minha casa. Eu não saía, ficava lá gostoso, anos. hein? Fiquei lá anos, né? Peguei aquele Palmeiras de 93 com Edilson Evair, Edmundo, Nossa. e etc. E depois peguei aquele de mais de 100 gols no ataque que tinha. tinha o Cafu, futebol raiz, né, Ivaldo. cara? A gente foi de Nossa, 93 Ivaldo, a 97, Luizão. né? Era o 93 a raizão. 97, Foi a era né? Parmalat, né? Ah, A era Parmalat. Parmalat Nossa, que a gente Parmalat, ganhava pode tudo, crer, né? cara, Era Parmalat. mas era um planejamento muito legal e naquela época não tinha aquela estrutura, né? Tipo, até internamente nos clubes, né? E é uma pena que não, né? O clube empresa não deu muita sequência. Não deu muita O sequência. próprio time nosso, né, não deu sequência. Nós ficamos jogando juntos só praticamente 2 anos só. Depois foi todo mundo embora. Desmanchou La tudo. Corunha, Parma, Roma, Real Madrid, Mas era uma Inter de máquina de Milão, fazer gol, né? foi todo mundo embora. Não, era Se esse redondinho. time tivesse dado uma sequência maior, ia ser uma maior conquista de títulos. Ia ser muito Ia ser o São A Paulo. gente, nós íamos ter talvez o nosso segundo mundial. Porque em 51 foi o mundial, Exatamente. né? Com certeza teria. Aí, ó. Com certeza teria. Eu sou corintiano, então Né? Tudo bem. tudo bem. Tipo assim, bem. tudo bem, tem Era Tudo o bem. que eu entendo. Essa Outro Era dia eu o falei pra um limão amigo meu, ele mecânico. falou assim, fica tirando um sarro da minha cara que eu não tenho mundial. Eu falei, e vocês que ganharam o mundial sem ganhar a Libertadores? Ele falou, então tá, tira esse, a gente continua com o mundial. Mas eu sempre falo, gente, eu gosto de brincar com futebol, porque uma vez me falaram uma coisa que é verdade. O futebol é a coisa mais importante dentro daquelas coisas que não tem importância nenhuma. Então é legal isso, Traz uma legal. brincadeira saudável. Vocês, o Cafu é São Paulino, eu brinco com ele e ele brinca São comigo. Paulino e palmeirense. E eu sou Isso. palmeirense e flamenguista. E flamenguista. Deixa, Nossa, diga-se de caraca. passagem. Nos últimos Aí- tempos você teve meio
Não, eu tô Treta, assim, né? ou Tá eu dando ganho treta, né? Tá cheio de tipo, graça, ou né? ou eu tô no Rio, ou eu não tô ganhando no... Ou você é aqui, campeão aqui, eu sou campeão aqui. Gente, Uma eu sou confiança, campeã. né? Uma confiança, Não, tá gente, falando, ó. ó, meu pai, ele faleceu há 1 ano e 2 meses, vai fazer. E meu pai sempre foi muito, 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 muito flamenguista. E minha mãe sempre muito, muito, muito palmeirense. Que família italiana, quando o Palmeiras perdia, quebravam a casa inteira, depois saíam comprando tudo de novo, quebravam de novo, sabe? Era muito palmeirense. E eu nasci com essas duas influências, né? Porque a minha adolescência, o Palmeiras ainda não ganhava títulos, eu já era palmeirense, né? O Palmeiras começou a ganhar título, eu tinha mais de, né, saiu naquele jejum lá de 26, então eu não lembrava do Palmeiras, mas eu tinha o Zico, né, aquela era do Zico que ganhava tudo. Então, assim, o Palmeiras era, o Flamengo me dava, eu não ganhei aqui, mas ganhei ali. Então, eu tenho realmente 2 times de futebol. As pessoas falam que, não existe não, ninguém sabe, não existe uma regra. E eu adoro quebrar regra também. E eu tenho 2 times de coração. E se jogar os dois, como fica? Depende, eu olho muito a tabela Final do da campeonato. Libertadores que rolou. Então, Você faz uma análise eu antes. faço uma análise, mas assim, tipo, eu sou paulistana, Quase né? falou que é São Paulino. Não, eu Quase saiu São eu Paulo. sou paulistana. Saiu o comecinho, hein? Não, desse susto você não morre. Quase, ó. Falta Desse- pouco, hein? Desse Ó, susto. ela tá Eu tô isso aqui, ó. Não, desse susto eu não morre. Mas na final, eu torci pro Palmeiras. Eu sou mais palmeirense do que flamenguista. Eu sou 60% palmeirense, 40% flamenguista. Eu não tive muita assim. escolha, não. Meu pai, olha, meu brigou Palmeiras assim. foi Vai, obrigado? moleque, vai, moleque. Eu não E assim, me lembro porque eu virei corintiano, sabia? Porque na minha família ninguém... Algum é trauma, esporte. algum trauma. Deve ter sido. esse time ganhou do Foi meu, assim, né? algum trauma. Todo mundo é um trauma Cara, de eu não sei, infância. realmente, eu queria saber. Deve ser porque meus vizinhos eram tudo corintiano, aí eu fui na onda. A rua. Sorte fazia muita minha, né, festa. cara? Porque, vamos falar, né? É sorte? Sorte? Ô, louco. Puta time. Peraí, só me deu felicidade. o que só? A gente tá falando a mesma Deixa eu contar um detalhe. Eu comecei na internet, eu estourei na internet por causa do Corinthians, porque eu fiz uma paródia do Corinthians e Santos da Libertadores, que eu zoei o Neymar, e o vídeo em 24 horas deu mais de 1 milhão de acessos. Na época era 2013, que foi a da Libertadores, que o Corinthians ganhou? 12, 13? 12. Não? Você lembra do Libertadores do Corinthians? Não lembro. É que 2012, assim, 2012, coisa que não me 2012. marca. As coisas que passaram por Você mim é do não me Palmeiras, deixaram você lembra marca. de 50 e pouco lá. Sim, Não, bem- cara, é engraçado, o corintiano ele não sabe quanto time dele ganhou. Sim, Libertadores. não, é A gente porque tem que foi- saber, é legal, mano. Não, para, não fala isso. Cuide das suas Não, conquistas. não fala isso. Você vê que acompanha. Não né? entra na conquista dos Ó, outros. e aí o Cuide Corinthians- das suas conquistas, nós cuidamos das nossas O conquistas. Corinthians me deu essa alegria. Fez eu bombar na internet. Obrigado, Corinthians e Neymar, porque eu zoei o Neymar na época. Hã? E bombou, deu 1 milhão, saiu em tudo. Então, eu pelo menos acordei e uma tava coisa passando em boa todos do os Corinthians. jornal de esporte no Neto, em todos, mano. Ah, é? Foi uma loucura, mano. E aí, Corinthians, eu devo isso pro Ai, Corinthians até hoje. desculpa, gente. Não, tudo bem. Alguém querendo confirmar o Mundial de 57. Ô, louco. 51. 51. Agora, 51. o Cafu, ele é membro da FIFA, né? Ele faz parte daquela comissão que manda. Stakeholders. Stakeholders. E vale mesmo esse Ele foi nos arquivos da FIFA. O Palmeiras tem mundial. O Palmeiras tem mundial. Né? Olha aí, mesmo? ó. O Palmeiras tem mundial. É o C falando. Gente, Vai é porque o tirar cara, essa. o cara é o melhor lateral da história. Ele é lenda. E tá falando que tem, Palmeiras você vai falar tem que não. mundial. Tem? Você viu? Não vi. Eu vi. Mas eu vi 2 Libertadores já, hein? E no mesmo. Ó, Na verdade, eu vi duas. 3, só que eu era. Ultimamente Ó. é até chato zoar o Palmeiras que não tá dando. Peraí. Ele viu duas. redondinho Ele o viu Palmeiras. duas Tá Libertadores. certinho. Eu vi 3 Libertadores e 2 no mesmo ano. Alguém já viu isso? Toma. Desculpa. Toma. Toma. Me senti Esses mal papos agora. são Mas agora a gente vai levar agora. Palmeirense. E o São Paulo? Nossa, Vamos mudar de até assunto. reduziu o tom da voz. Não. Aí ele falou assim: deixa eu Vocês ver querem como falar de ele. conquista comigo? Não. Atual agora, o que Conquista perdeu alguma agora coisa? depois. Não, deixa eu falar. Olha o Dois Cafu agora. Libertadores, É dois assim o que mundiais. você pergunta pro Cafu. É São Paulo. Muda até o tom de Eu tô voz. aqui, eu tô aqui, tô aqui. Pode Amiga, chorar, pode chorar. Tá engraçadinho Tô hoje, aqui, tô aqui, tô aqui. Vai. Fica bem. 2 mundiais, 2 Libertadores. Ah, Mas São Sabe Paulino aquela- desde pequenininho também? São Paulo desde pequeno. Eu ia no estádio ver jogo de São Paulo. sabe, parece que aqueles são louco, os torcedores estádio. do São Paulo, estão parecendo aqueles guias turísticos do Nordeste. Em 1855, esse cajueiro nasceu porque... Pô, aí mancada, hein? Mancada agora. Não, você só não esquece, você tá de carona comigo. É verdade, desculpa. Você tá de carona comigo, você vai Vou comigo ter que até São voltar Paulo. de Uber, vou ter que voltar de Uber Aí, ó. hoje. E vai gastar, vai pagar caro, hein? Tô sem carro, o Gente, Felipe aí- me manda. Ah, tá. O Felipe. Ah, tá. Do jeito que ele é? Manda nada. Aquilo é. É, Duro. Vai de duro. mototáxi. mototáxi.
Meu amigo palmeirense me leva. A gente faz uma caravana do Palmeiras. Vamos. Não, mas quando se fala de conquista é legal, porque cada um curte a conquista do seu time de uma maneira diferente. Tem uma lembrança, né? Tem uma lembrança, né? E são lembranças bacanas, são lembranças gostosas, são momentos que você revive dentro do futebol, que esse é o verdadeiro futebol. Nós estamos aqui, ó, tem mundial, não tem, você isso é gostoso foi campeão mundial sem ganhar Libertadores. 3 clubes aqui, a gente se divertindo, né? Exatamente, 3 clubes extracampeão e 3 clubes você se diverte, você ainda se permite hoje discutir de uma maneira sadia, legal, transparente o futebol, dando risada, sacaneando um amigo. Isso é maravilhoso. Porque nós estamos vivendo um mundo tão violento lá fora, tão triste, né, em relação a isso, que nem discutir em relação ao futebol hoje você pode, que já vira uma agressão. A pessoa já quer te agredir, já quer te xingar, quer te menosprezar. E nós temos que voltar a reviver esses grandes momentos, né? E esse bate-papo aqui é exatamente isso. Super legal. Muito gostoso. Essa rivalidade gostosa, gostosa, exatamente. Eu sempre falo para as pessoas, eu adoro cinema nacional, então assisto muito filme antigo. Então tem um comediante que, se você não viu o Libertadores de 99, ele não deve conhecer o Mazzaropi. Conheço de filme, né? De filme, né? Tem um filme do Mazzaropi que chama O Corintiano, você já assistiu? Eu já. É muito bom, conta a rivalidade dele com o vizinho que era palmeirense. Olha. E era muito engraçado, tipo, que quando o Corinthians ganhava, ele madrugava, comprava todos os jornais antes de chegar na banca, só para o bairro não ter a notícia. É muito engraçado, isso é que é legal. Agora as pessoas hoje elas já vão para um clima de ódio tão né? grande. De ódio, né? Eles já vão pro estádio com aquela inimigo. Você não é inimigo, você só tem um time que é rival. Sabe, um time que é rival é uma competição, uma simples competição. Não pode transformar disso uma guerra ou transformar disso as pessoas inimigos, como se fossem inimigos públicos. Transformar os jogadores entre eles inimigos, transformar a torcida em inimigos. Antigamente as torcidas iam pro estádio e levavam os filhos, levavam o vô, a avó, o pai, a mãe, ia todo mundo, ia com bandeira. Família, né? E a família no estádio. Então você tinha no campo de futebol, nos estádios, nos sábados e domingos, uma confraternização. Hoje não, hoje você tem um campo de guerra. Nós transformamos isso em um campo, infelizmente, um campo de guerra onde você vai pensar 3 vezes em levar seu filho pro estádio hoje. Levar o seu neto, levar os seus amigos. Nesse que formou uma vez só, assim, era Palmeiras e Atlético, e a torcida não é tão rival, você fica mais tranquilo. Então, e o futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo, cara. Nós temos que usar o futebol exatamente isso, para incluir, para fazer inclusão dentro da sociedade. Total. Não para fazer o contrário. Hoje nós estamos fazendo completamente ao contrário, não tendo oportunidade de ter essa confraternização. Você não pode ir hoje, você vai ver um jogo, por exemplo, qualquer estádio, você não pode ir com a camisa do seu time, porque ou é uma ofensa ou os caras vão achar ruim que você está indo com a camisa do seu time. Então eu acho que tinha que voltar esse resgate do futebol apaixonado, do futebol amante, do futebol boêmico. Todo mundo como era antigamente. Quando a gente saía, encontrava, vamos supor, a gente ia com amigos pro estádio, porque eu sempre fui muito para estádio. Aí a gente ia para um lado, para nossa torcida, eles iam para os outros, depois a gente se encontrava na barraquinha do pernil, lá na Exatamente, frente, dando risada do outro. Exato. Teve uma imagem que rodou esses dias de acho que foi no Rio de Janeiro, o cara dando um tapa num adolescente. Só porque passou assim, aí o cara tava com a camisa do rival. Essa cena sempre acontece, o moleque olhou e já tomou. Não, sabe, cara, isso é muito triste, isso é ridículo, sabe? É inadmissível isso. E eu não sei mais o que a gente tem que fazer, porque eu tô vendo a educação, isso no geral, retroceder de uma maneira tão incrível. Não é só no futebol, né? Não, geral. Na vida, valores, até valores dentro de casa, com pai e mãe, sabe? Tudo. Respeito, a gente tá vendo a desvalorização de valores muito importantes e que são essenciais para uma sociedade. E quando nós falamos de valores, nós falamos de coisas simples. Benção, vai com Deus, boa noite, bom trabalho. Mínimo, né? Pai, me dá um abraço, um beijo. Mãe, bom trabalho, precisa de algo, posso fazer algo por você. Nós perdemos esses valores das crianças. E tem aqueles outros também que a mãe fala, tenta fazer alguma coisa errada para ver se eu não meto a mão na cara. Quando eu chegar do trabalho, você vai ver, o menino fica ali, ó. Não lava a louça pra ver. Não lava a louça. Eu tenho uma filha de 12 e um menino de 10. Eles falam assim, que eles não gostam de me ver. Eu nunca bati, mas eu já ameacei de... Eu nunca bati, mas me faça passar vergonha pra ver se... E aí eu chego nos lugares só fazer assim, isso desde pequeno. Só uma olhadinha. Meu pai era assim também.
Não precisava falar. Um olhar já... Exato. né? Meu pai me olhava, minha mãe me olhava, já falava... Meus filhos. Meu pai, quando falava Marcos, eu... Azedou. Falou diferente. Não, e nome Minha mãe, composto. Marcos... Mas o pior é quando é nome composto. Marcos. Maria Cristina, minha Nossa Senhora, você aí já você vai entregando a alma pra Deus. Você sabe? Assim, tipo, Já vai lá. não, e eu tenho umas coisas assim, tipo, que quando eu ficava nervosa, minha pressão baixava, eu desmaiava na hora. Só pra não apanhar. Mais umas 2 vezes Só pra não assim, apanhar, né? tipo. Eu fingi que tava dormindo. Duas vezes agora. Exatamente. 2 vezes eu falei, ou desmaio ou apanho. Em casa, quando minha mãe falava, vai falar com seu pai, eu falava, pai, mãe, posso falar com você mesmo? Não deixa o pai quieto, vai voltar do trabalho, nervoso, cansado. Fala com seu pai. Eu, já era. Mas você quer saber? Eu nunca apanhei na vida, mas eu queria ter apanhado, porque meu pai era terrível. Meu pai, ele fazia assim, se a minha irmã mais velha aprontasse, as 3 ficavam de castigo. E o castigo, assim, e foi uma coisa que eu não uso com meus filhos, porque ele me traumatizou. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, eu gosto de decorar, mas eu não decoro capital, porque eu tenho um bloqueio, porque meu pai fazia a gente decorar todas as capitais do mundo inteiro. Caraca. E assim, tipo, domingo, a gente só tinha o domingo pra brincar com os primos que vinham no quintal, que não era grande coisa que se fazia. Ficava ali. Aquele sol e a gente vendo as crianças brincarem, a gente, a capital de não sei aonde, eu não sei o que é, no capital, não sei, não, agora vamos falar. Era horrível. E ele falava tanto, eu falava, pai, eu não fiz nada, quem fez foi ela. Então, mas é pra você aprender que se você fizer igual. E a minha irmã, tadinha, ela já faleceu também, a minha irmã mais velha, ela era tão terrível que às vezes ela aprontava só pra eu e minha outra irmã perder o domingo. Olha. Ela era punk. Aí meu pai pegou com o tempo coisa. Pegou Pegou o macete dela e já conseguiu. Demorou, mas pegou, né? Demorou. Falou, peraí, meu, porque todo domingo elas estão de castigo, tem alguma coisa errada. Né? E a Alguém Sônia tá era aquela aprontando. que andava com o caderninho assim pra ver o que eu e a Fátima faziam. E até, né, tipo, quando meu pai faleceu, a minha irmã faleceu já faz 8 anos. Quando meu pai faleceu, teve um primo meu que chegou no velório e falou assim: você tem feito alguma coisa errada? Eu falei, por quê? Senão você tá lascada, que quando o tio chegar no céu hoje, a Sônia vai falar: você viu? Você viu? Domingo vai ficar Você de novo. viu? Domingo vai Você ficar viu de que novo. a culpa não foi minha? Olha lá o que ela tá fazendo. Exatamente. Esses são os valores que, pelo que nós estamos vendo, não volta mais, né? As crianças perderam... Hoje em dia, tiram o celular. Tirou o celular, perderam... 10 minutos já 10 minutos é o castigo. Perderam a vontade de ler um livro, de ver um filme, de ver uma série, de aprender algo diferente, né? Ficar Nós na estamos rua, fazendo com que as ninguém crianças fica mais. fomentem novamente a vontade de ler, de escrever, a curiosidade de aprender palavras diferentes na própria escrita ou ver algo diferente em um livro. Porque hoje, qualquer coisa, você vai aqui, ó, mete no tradutor aqui, ela já te dá a palavra Preguiçoso, pronta. Então, nós mente estamos criando preguiçosa, uma né? geração preguiçosa, Meu por filho falou incrível pra que mim: pareça. mas se a gente pensar bem, a escola, eu falei, por quê? Vamos lá, Guizinho. O que você acha que não tem que aprender? Inglês, Guizinho, você vai aprender? Não quero sair do Brasil. Aí ele, geografia, Google Earth. História. O que aconteceu lá atrás vai mudar a minha vida lá na frente. Assim, português, já sei ler e escrever, mãe. Matemática, sabe o que é isso, mãe? Calculadora. Então, mãe, mas olha o raciocínio dele. Ele acha que é perda de tempo tá na escola para estudar o que a gente estudava. Então, isso também fica um alerta de que essa geração é muito ligada. Elas não vão mais. Aí fala, todo mundo hoje tem déficit de atenção, você já percebeu? Todo mundo. Mas por quê? Eles têm aqui Muita muita informação Tudo muita informação. e muito dinâmico. Aí Fácil. você vai conseguir prender numa lousa? Vai Então, segurar, tem que ou ser a um- gente anda, o sistema de ensino anda, ou Hoje então... até a questão do esporte, se você perguntar para uma criança o que ele quer ser, a maioria quer ser youtuber, quer ser Exatamente. digital influencer, quer ser... Quer mais ser jogador? Diminuiu muito. Diminuiu bastante. Bastante, porque Muito. antigamente era jogador de futebol. Exatamente, porque antigamente, Né? principalmente nos bairros, nas periferias, nas comunidades, a primeira coisa que você ganhava era uma bola de futebol. As meninas ganhavam uma boneca, você ganhava um carrinho, às vezes você tinha um peão, alguma coisa assim. Hoje o primeiro presente que você ganha, a criança ganha um tablet para ela ficar sentada no restaurante quietinha para dar tempo do pai e a mãe comer e a criança não chorar. Quer dizer, o pai e a mãe não quer saber de cuidar da criança Você chegou num no ponto restaurante que eu vou te falar. que é um absurdo. Então, quer dizer, na nossa época, o nosso presente era uma bola de futebol. Vai pra rua, vai jogar bola, corta o dedo, vem com o nariz arranhado, vem com o cotovelo arranhado, vem chorando pra casa. Mertiolate no Mertiolate. trem já é. Nossa, Nem metiolate tem mais, né? Agora no no ar não, mais. agora no ar. Então, quer dizer, esses valores realmente
não voltam mais, mudaram. Total. Nós somos privilegiados de ter vivido essa época, esse período com esses valores. Por isso, nós damos tanto valor naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós temos pelos nossos pais, que graças a Deus nos ensinou e nos educou dessa forma. Mas hoje, por incrível que pareça, mudou tudo. Hoje o campo é sintético, a brincadeira é um tablet, você vai para a escola com um telefone, você faz a sua matemática com uma calculadora. Quer dizer, nós estamos criando uma geração, realmente uma geração preguiçosa mentalmente, porque eles não vão desenvolver mentalmente a capacidade que eles têm como nós desenvolveríamos, porque nós tínhamos que fazer na cabeça, você tinha que colocar no papel, você tinha que decorar. Isso dá medo, né? Futuramente. Muito. Exatamente. E sabe uma coisa também? O guia de rua, lembra? Hoje Nossa! você coloca no Insta, você escolhe o idioma ainda, quem que você quer que fale. Mano, eu lembro que na minha época eu imprimia o rolê. mapa. Se eu saía de Jundiaí, eu tinha que imprimir. Pra saber onde é que você Essa tava Cara, indo. era mó treta, era mó aventura ir pra Sampa, então cara. perguntar na rua, né? Perguntava pra no aqueles posto caras, de você tinha gasolina. que ir pra direita, o cara te mandava lá pro outro lado. Não, acabei de passar nessa rua. Pega a primeira esquerda, a segunda Exatamente. direita, na quarta você vai Você ter uma tá padaria, lá. na padaria vai ter um açougue, depois do açougue você vira a esquerda de novo e a direita. Você fala, caraca. Mas Já o que esqueci você como não. desenvolvia? Sua capacidade, de capacidade raciocínio. de raciocínio, Total. exatamente. Né? Memória, Você, né? Agora Memória. a comodidade faz com que a gente não raciocine mais. Exatamente. A comodidade aumenta até a obesidade, porque hoje em dia você pega uma escada rolante, um elevador e um controle remoto. Então, assim, a modernidade, ela prejudica a saúde, ela prejudica o Isso só vai raciocínio. piorar, né? Porque a tecnologia vem Chama a Alexia. de E tal a maneira. cada Né? ano que passa Agora- a tecnologia está mais avançada. É mais avançado. As crianças estão aprendendo mais tecnologicamente. A minha filha, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses, ela já pega o celular e sai filmando. Olha, Sai se filmando. Cara, é surreal. Não, o meu neto, a primeira vez que eu vi ele olhando no telefone, eu falei, será que ele vai saber mexer? Ele tá aqui assim, O ó. dedinho. É, cara, é surreal isso. Eu vou? O que é isso aí? Não vou. É YouTube. Eu falei, e aí, vô? Não, tem aqui, vô. Ó, não, vô, não faz assim, vô, que aí você vai ver. Caraca. Eu falei, não é. Vocês acham que isso influenciou alguma coisa dentro dos campos? Você acha que mudou muita coisa? Tipo assim, hoje a gente tem um futebol diferente do que era antigamente, Não, né? A muda. gente fala do futebol raiz e dessa nova, vou dizer, Tecnológico, principalmente. Nutella, é. Não, mudou, não tem comparação. É muito- Não queira comparar o futebol de 30 anos atrás com o futebol de hoje. Não tem como comparar. Antigamente, os nossos campos era campo com pedra, com areia, com terra, com caco de vidro, que você ia buscar a bola, você Tinha voltava com grama o caco de vidro, japonesa, sabe? era... Aquele caco de vidro pregado na sola do seu pé aqui, ó, Caraca, você vê com os meninos assim, velho. ó, pisei no vidro ali, Ai, me ajuda a para. tirar, que o cara tirava. Que agonia. Hoje, é verdade, eu cansei de fazer isso. A bola caía no córrego, você ia lá, você viu o girininho passando para lá e para cá, você tinha que pegar a bola. Hoje são os campos sintéticos, são todas as tecnologias. Mudou muito, mudou. Modernizou? Modernizou. Futebol hoje é outro futebol? É outro futebol. Mas não se existe comparar o futebol da nossa época para o futebol desse período agora. Até as próprias peneiras na nossa época era completamente diferente das peneiras que são agora. Talvez seja por isso que na nossa época nós tivemos mais craques, mais jogadores com mais personalidades. O jogador tinha muita personalidade na nossa época, porque para você encarar um ônibus 4 horas da manhã para treinar às 9, para voltar às 3, para estudar, para terminar o estudo 8 horas da noite, sair para rua para correr, você vai dar valor naquilo que você tem. Hoje não. Hoje o menino vai lá fazer uma peneira, ele já fica lá 3 meses lá no centro de treinamento, dormindo, fazendo musculação, tomando Cara, é verdade. vitamina, treinando com o clube, descansando, se alimentando bem. É outra história. 4, 5 profissionais. 4 ou 5 atrás. profissionais só cuidando dele. Então, a facilidade que dão para eles hoje faz com que nós criamos hoje jogadores preguiçosos. Cara, por mim é triste Pode falar, crer. mas nós estamos criando uma geração de jogador preguiçoso. Porque exatamente por isso, por talvez não ter passado aquilo que nós passamos e dar valor de onde nós viemos e como nós viemos. E onde nós chegamos e de que maneira nós chegamos. Nós não chegamos porque as coisas caíram do céu para nós chegamos porque, batalhamos aqui, como o pai dela fazia, vai decorar ali, vai comer livro. E nós, vai comer poeira, vai comer terra para você ser um jogador de futebol. E nós demos valor, nós damos valor para isso. Nós sabemos o quanto isso foi importante para nós. E para essa geração hoje, infelizmente, até quando você vai falar com eles, olha, que na nossa época era diferente, a primeira resposta é: a sua época já foi. Já passou. A sua época já passou. E eles têm razão. A nossa época já passou realmente, mas foi uma época brilhante. Foi a época que fez com que nós tivéssemos craques, Marcou ídolos, história, né? intelectuais, pessoas aptas a falar com qualquer pessoa, a qualquer momento, a qualquer horário, a qualquer lugar do mundo. Hoje não.
Total. Hoje é completamente diferente. Hoje você pega um menino, para você ter um diálogo com o menino, para bater um papo com o menino, você vai num podcast, você vai em um programa de televisão, é difícil você tirar uma palavra ou fazer com que esses meninos realmente construam uma frase do começo. Desenvolva, né, até o cara? final. É surreal, Desenvolva, né? foi o que eu falei no começo. Exatamente. Antes, a capacidade de você desenvolver era maior, porque você era obrigado a pegar, cortar o guia, tirar uma xerox do guia para saber onde é que você iria. Eu falo assim, eu vou ter que ir lá no Jabaquara, então eu vou ter que pegar a Brigadeiro Luiz Antônio, vou chegar no final no Engabaú, do Engabaú eu vou ter que pegar um ônibus do Jabaquara para descer na estação de trem para voltar. Então você já começa, porque automaticamente você coloca o seu cérebro para funcionar. Então você já vai começando a criar algo diferente no seu cérebro. Então hoje não, você fala, eu quero ir lá no Jabaquara. Quero ir no Jabaquara. Já é. Vai no seu Dá ouvidinho, 3 vai rotas falando. ainda. Tá ligado? Exatamente. Então, nós perdemos um pouco dessa capacidade de inteligência, pode dizer assim, de raciocínio. Essa capacidade de raciocínio, até raciocínio rápido. E isso influencia dentro de campo também. Campo. Nossa, é verdade. Influencia dentro do campo também. A capacidade de raciocínio rápido. Eu tinha, por incrível que O pareça... Cafu é muito rápido. Os E pra caminho. É. Assim, tipo, ele é muito... Eu sou uma pessoa que eu vou 20 vezes no lugar, eu me perco as 20 vezes, assim. Decorou Agora, ele uma assim, vez. tipo, não... Ele fala assim, peraí, eu vou pensar aqui. Eu falo, como ele consegue? Ele tem isso, esse senso de direção. Esse senso de direção eu tenho bastante. Essa capacidade nós desenvolvemos bastante exatamente por isso. Que eu tinha que ler o guia, eu tinha que pegar o ônibus e decorar as ruas que o ônibus estava passando, que se um dia acontecesse qualquer coisa, eu saberia onde é que eu estaria. Então você acaba desenvolvendo algo diferente, você acaba desenvolvendo essa capacidade mental e inteligente que você tem. Se você não colocar seu cérebro para funcionar, esquece, você não vai desenvolver sua capacidade nunca. E dentro de campo era exatamente isso. A linha de raciocínio, o pensamento rápido em fazer uma jogada, em antecipar o cara, em saber se o cara vai te antecipar ou se ele vai jogar a bola nas suas costas. A jogada antes de acontecer, você lê a jogada antes de acontecer, exatamente isso. E eu tinha essa facilidade de olhar tanto o meu marcador como o passador, o cara que estava passando a bola. Então, se ele abaixasse a cabeça de repente, se ele olhou uma vez, abaixou a cabeça, eu já sei que ele vai meter a bola. Se ele ficar de cabeça erguida, você fala, opa, peraí, eu não sei o que ele vai fazer. Então você acaba estudando o seu adversário e criando essa capacidade de raciocínio mais rápida até dentro de campo, que hoje não tem. E a gente vê isso muito nas suas jogadas, né? Improviso, né? Improviso, um Exatamente. lateral que marcava gol que, cara, nem atacante marcava aqueles Umas gols arrancadas, maravilhosos. cara, que era bizarro. Bizarro. Eu tem, vou... Olha, pode falar. tem até um vídeo aqui que a gente separou com as 10 jogadas, né? 10? Os 10 gols, assim, que é incrível. As jogadas... E você falou de estudo, né? Estudava muito o seu adversário antes, né? Vocês mesmo. Esse foi um gol por cima, de cobertura. Nossa. É uma visão Champions muito League. rápida, né? Que você tem que ter Foi aí. no Roma. Você já tinha Já visto tá o goleiro olhando, já. vi o goleiro que já estava saindo já. E a calma. Eu já era um desespero aí. Esse foi de perna esquerda contra o Palmeiras. 4-2. Foi Toma, o gol meu de perna toma, esquerda Parmeira. e 3 gols do Raí, 3 passes meu. Foi o melhor jogo que eu fiz na minha história no campeonato. E sacou Nossa, mortal você ainda. jogou o campeonato europeu e esse foi o melhor? Esse foi o melhor jogo. É, porque é contra adversário que não dá pra esquecer. Olha o Morumbi como é que era. Receba essa. Contra a Holanda. Tome. Nossa, que Cara, canudo, que gente. chutinho, viu? Ô, louco. Esse jogo eu fiz esse gol e dei o passe pro segundo E gol. muito bem posicionado, né? Você Bem. tava no canto ali. E não tinha medo de chutar pro gol. É, hoje, os caras têm medo E de muitos chutar falavam hoje, que eu né? não sabia chutar, que eu não sabia passar, que eu não sabia cruzar. Esse foi contra o Palmeiras. Santos. Foi? Nossa, que Olha, bordoada, cara. Santos. Paulada. Rapaz, o cara não viu nem a cor. Olha o Palmeiras. Nossa, 8-0! Olha da onde eu saía. Perna esquerda. Na gaveta. Eu tinha facilidade de bater com os dois pés, por incrível que pareça. Isso é Você muito vê que legal, o hein? gramado não é igual hoje, Não, né? aí meu amigo? era o verdadeiro Palestra Itália. É... Ó, passagem sem bola. Nossa. Contra o Palmeiras. Quem tá no gol? Veloso tomou esse drible? Ah, Tá procurando a bola até hoje. Depois disso ele se aposentou. esse foi contra a Portuguesa. Pacaembu. É o mortalzinho? É, por isso que as costas tá travando hoje. Nossa, isso é muito difícil. É. Oi, Meu Deus, até hoje. De primeira, Ó. tudo de primeira. Cara, no cantinho, velho, tirando o goleiro.
E essa bike aí? Puxetinha. Caraca, a bola subiu alto pra Subiu, caramba, né, velho? Subiu Saiu de todo certinho, mundo, né? saiu de todo mundo. São José. Gol do meio de campo, quase. Cara, esse gol é um dos mais Esse eu bonitos, lembro, hein? esse eu lembro bem. É, também inesquecível, Morumbi, né? São José. Puta chute. Quase do meio de campo foi. Isso porque eu não sabia chutar, segundo os especialistas. Especialistas Tem que nunca fazer um jogaram. compilado, né, Que nunca de tudo. chutaram, diga-se Que de nunca Nunca passagem. chutaram, né? Atlético Paranaense esse também foi um golaço. Parecia o Denner, na arrancada. Ao toque do Raí, Aí também é. deu Isso tapa é na frente e timaço, fui. Né? Nossa! Cara, que incrível, hein? Que incrível. Olha o mortalzinho que travou a lombar hoje. Caramba, bacana os gols, Legal, hein? né? É gostoso rever, né? Não, é gostoso rever. E você vê que eu lembro da maioria, todos eles, Sabe de todos. eu lembro. O mais marcante foi o do São Paulo lá? Foi pelo adversário, era um clássico, era uma final. Cara, ó, Nossa. aqui, ele já jogou com o Barcelona, ele já jogou com o Real Entendeu? Madrid. ele já Quem que jogou- sente no Mas coração? Quem que marcou? O Palmeiras, né? porque como o Real Madrid eu não fiz gol, com o Barcelona eu não fiz gol. Não, mas é que assim, o adversário. Então, o adversário é um adversário imponente. Você viu o Morumbi como é que tava? As duas torcidas. Tupido. Um dos maiores clássicos. Nós ganhamos esse jogo de 4-2, viajamos pro Japão, ganhamos o Mundial. É, e os ganhamos o melhores Mundial. jogadores estavam nos times, Exatamente, né, do Brasil. voltamos Mundial, e né? ganhamos do Palmeiras de novo. Ah, não tem. Voltamos e ganhamos de novo. Não, Esse volta foi pra um jogaço. E você vê, eu fiz poucos gols, mas os poucos gols que eu fiz foram realmente gols bonitos Surreal. e marcantes, gol surreal. Qual que é a Bacana. sensação de marcar um gol, tipo, igual nesse jogo de São Paulo? Deve ser um Nossa, negócio único ali, sei lá. isso, ainda bem que você me fez essa pergunta, né? Porque, primeiro eu já vou responder a sua. A sensação de fazer um gol é algo inexplicável. É o momento áureo do futebol. Cara, É o ápice Maior alegria, do né? futebol. Maior alegria do futebol, maior momento do futebol, o que é? O gol. Você faz o gol, você comemora o gol. Você festeja quando você faz um gol. Você é festejado. A sua torcida festeja com você, os seus amigos, os seus parentes, o pessoal da sua casa. Eles vão festejar o momento mágico do futebol que se chama o gol. Então, antigamente, você comemorava o gol dessa maneira. Dava cambalhota, tirava a camisa, ia pra torcida, bagunçava. Até isso estão acabando com o futebol. tá acabando. Daqui uns dias vai ser proibido fazer gol. Eu vi o Pedro Raul tomou um cartão Não, esses dias. vai ser proibido fazer gol. Nós estamos chegando a um determinado ponto que vai ser proibido fazer gol, porque tudo que você faz no futebol hoje, você está ofendendo alguém. Você dá um olé hoje, Mas Você tá está muito ofendendo chato. alguém. Você Tá muito dança, chato. você está ofendendo alguém. Você faz o gol, torcida única, você não pode comemorar. Você vai comemorar, o seu adversário fala, ô, você está comemorando o gol? Fala, Sim, você tô, quer que eu né? faça... Não, você não quer que eu comemore o meu gol, não? É minha torcida, mas a torcida única, você quer que eu faça o quê? Faça o onde, gol, né? abaixa a cabeça e vou chorar, Vou e o chorar. gol. Você vê. o momento mais incrível. Exatamente, aquilo que nós falamos antes. O futebol tá virando algo tão violento, tão... Qual a palavra que nós usávamos, Maria? O futebol tá tão agressivo que isso tá vindo de dentro para fora. Também, né? E essa agressividade tá refletindo na torcida, que tá refletindo na sociedade, que tá refletindo nas eleições, que tá refletindo no ser humano, que não pode... O futebol que nós falamos, nós somos boêmicos, eu gosto do futebol jogado, que você dá risada, que você discute. O futebol é a única ferramenta onde não existe desigualdade, cara. É o lugar onde o 22 chefe ali. discute com o empregado, o pai discute com o filho, o patrão discute com o empregado, o rico discute com o Pode ser o time que povo. for, E né? no jornalismo, que o for. caderno de esporte no jornalismo, a gente desenvolve uma maneira muito particular de escrever. Porque você não está para um público específico, tipo de literatura, de política, Não, você está para os amantes do futebol e que vai da classe A a Z. Exatamente. Então, porque o futebol tem Muito isso. democrático. O futebol é isso. O futebol é exatamente. Além dessa democracia que tem no futebol, tem essa inclusão. O futebol é inclusão, pô. Total. E de um período pra cá, tá tão monótono, tá ficando tão chato. Eu falo Robótico, isso. né? Eu falo robótico, É eu falo muito isso com o chato. coração partido. Tá ficando chato, tá ficando robótico. Você não pode fazer mais nada dentro do campo de futebol, cara. Você não tem o direito de discutir com o adversário se foi falta ou se não foi falta, porque você tá me ofendendo, porque ele me ofendeu, porque ele falou mais Só alto ali, comigo. né? Aí você vai no árbitro e fala, ô, seu juiz, caramba, foi falta. Não fala assim comigo, não levanta o dedo pra mim, que eu sou autoridade máxima, você não pode fazer isso.
o futebol Eu não perdeu o levantei. diálogo. Peraí, levantou sim, Levantou assim, chama o VAR. chama o VAR. Sabe? Tá virando robótico, tá tirando o prazer do futebol, a alegria do futebol. Aí depois ele fala assim, por que o torcedor brasileiro hoje tá se afastando da seleção? Porque vocês estão fazendo isso. Vocês estão acabando com isso no dia a dia. Vai ver o futebol inglês, como é que é, rápido, dinâmico, joga, dá risada, dá alegria. Porrada, já levanta. Já levanta. O árbitro vai lá no VAR, os jogadores estão trocando ideia. E aí, que pub nós vamos hoje à noite? Onde é que nós vamos jantar? Como é que... Faz isso no Brasil. Seu time tá jogando e você tá conversando com seu adversário. Primeiro que Dá ele é um uma ser risadinha, humano. todo mundo fica Ele é bravo. um cara normal, é meu amigo. Eu não posso ter amigo hoje jogando contra mim ou jogando contra o meu clube. Então eu não posso ter amizade com outro jogador de outra sociedade, de outro clube. Nós estamos chegando a esse ponto e nós não podemos deixar com que isso aconteça. Nós temos que parar isso nesse exato momento e voltar a fazer com que o futebol seja aquele futebol que parou guerra. Aquele futebol que parou o Haiti, o futebol que reuniu estava lá. por um momento, aquele futebol que por um momento durante a guerra, mesmo você sabendo que poderia ter qualquer momento, foi respeitado. E o futebol é respeitado por isso. Nós temos que fazer novamente voltar a ser respeitado o futebol. Você sabe que outro dia nós estávamos conversando, até num outro programa que nós fomos, que o futebol ele é tão rico culturalmente falando que ele deveria ser matéria escolar. Total. Você pega a história de como Ensinar foi cultura, fundado, ensinar. E seria uma maneira de trazer mais interesse também para vamos focar nisso. Né? É Tipo, verdade, muito o legal. futebol realmente Caderno tinha que ser escolar. matéria de escola mesmo, né? Não. Já lá Tinha que vem. ser, né? Principalmente Gente, dos ele é times tão sul-americanos. insuportável. Principalmente dos times Ele é sul-americanos, né? insuportável. Eu também acho. É uma piada interna. Ah, Você vai querer piada entrar interna? nessa? Eles não vão querer saber o que é. Vai. Vão. lógico, né? Vão. Então que tá, vai? nós fizemos 2 perguntas de geografia, eu acertei apostamos. uma e ele Não, errei não, a outra, não, mas não. eu errei. Não, ele falou pra mim. Ó, vai, tá gravado, tá gravando aí, né? Quais os Eles países estão da gravando. América Latina que não fazem fronteira com o Brasil? Aí eu falei, são 3. Ele, não, são 2. Eu falei, são 3. Ele Ela falou, quais discutindo são? comigo que eram 3. Eu falei, Ele são falou assim, 2, mano. Era é 3. Chile e Equador. Eu falei, não, é Chile, Equador e Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu vou explicar pra vocês, deixa eu explicar, que eu não interferi quando você tava falando. É o debate agora, virou um debate. Agora é o seguinte. Virou um debate cultural. Até 1996, Trinidad e Tobago era considerado um país da América do Sul. Depois disso, ele foi considerado uma ilha da América Central. E aí, então, quando eu estudei geografia, que faz muito tempo, em meados de lá atrás... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Quando eu estudei geografia, era Chile, Equador e Trinidad e Tobago. Entendeu? Aí agora ele falou, não é. Mas olha como que é o futebol. O futebol. Por isso que eu entrei nesse Porque ele debate. entrou nesse No assunto. futebol. Aí, Puxa, agora Ele eu falo. puxa. Candidato Cafu, Vai. 1 minuto para sua réplica. Até eu tenho direito a tréplica. Tem direito a tréplica? Então Tá vamos bom, lá vou agora. explicar. Então, Aí eu falei pra ela, candidata Mariá, me fala quais são os países que disputam as eliminatórias sul-americanas. Nós estamos falando de país sul-americano que não faz fronteira com o Brasil. Aí ela começou. Brasil, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela. Aí eu falei pra ela, mas e Trinidad e Tobago? Ela falou, Como que não, fica essa? Trinidad e Tobago não disputa as eliminatórias sul-americanas. Se não disputa as eliminatórias sul-americanas, não é um país sul-americano. Gente, Pegou no pulo, hein? Aí ela quer justificar ainda. Nós estamos Gente, numa discussão ainda que eu mostrei, eu mandei Eu pra falei- ele. Isso daí, assim, parece que a gente não tem o que fazer, né? E a gente estamos tava estudando. no meio de um negócio de gravação, quase começando a palestra, eu lá no Google. Tá vendo aqui, Cafu? Ó. Olha aqui, ó. Olha quais são os países que disputam as eliminatórias sul-americanas. Trinidad e Tobago não disputa as Bons, né, os dois sul-americanas. lados. Não, Não tem como. Mas peraí, a segunda pergunta eu acertei e você errou. Eu errei por 500... Olha só, eu errei por 500 Errou, metros. querido, errou. Por 500 metros eu errei. Qual foi a pergunta? Qual é o limite, A a extensão A territorial do Brasil? extensão territorial do Brasil. Qual que você falou que era? Eu errei por 500 metros. Você falou o quê? Eu falei que era Você já esqueceu. 9. Aí você falou, 8.500. Eu falei, mas eu errei por 8 quê? milhões Eu falei, eu errei por quê? 511 965 quilômetros quadrados. Errei até por menos. Errei por 450 Tinha quilômetros. professor de Errei por Sabe 450 aquele metros. quase Mas gol? a Quase gol não extensão ganha jogo, querido. Quase Mas gol tá não. bom. É, quase Não, gol. quase gol não Não ganha entrou, jogo. não entrou a bola Então, inteira. Não assim, entrou a bola inteira. na realidade, eu não errei, porque eu aprendi desse jeito. Eram 3 países. Agora, se depois eles fizeram lá
um outro estudo e quiser colocar como uma ilha da América Central... então perfeito. Então, se o Mas Brasil ganhou 500 metros, não é culpa minha. Se ele pegou um pedacinho do Paraguai e do Uruguai, nós chegamos na extensão. Não, senhor. Chegamos na extensão ideal. Mas o senhor não estendeu. Fechou, estendeu. O problema é que não estendeu. Estendeu sim. Estendeu aonde? Vamos falar com qual ministro dessa vez? Vamos falar com qual ministro? Vamos falar com o Mourão? Ele é Vamos falar com o Mourão, não? Vamos falar com o Mourão. Vamos passar para o próximo tema? Próximo tema, por favor. Porque nós não calculamos as partes indígenas. Tem as partes indígenas que vai dar 1.500. A parte indígena não tá. Sabe qual é o problema do Café? Ele não sabe perder. Porque ele foi campeão. Ele foi campeão. Não tá. Em todos os times que ele passou, até na Várzea, ele foi campeão. Aí quando ele erra e perde um 15, assim, meio com pergunta, ele quer ficar procurando. Olha, aqui não sei o que, argumento. Chato, mimimi. Errou. Eu sabe ganhei. aquela tribo indígena lá, Xinguxi? Tá lá não sei se essa. Eu vou perguntar pro Mourão se tá calculado. Eu acho que eu tenho razão na minha extensão. Isso foi depois da nossa discussão. Aí, ó, ele... Viu? Como é que é fácil? Por que nós chegamos nessa discussão? Pra você ver. Futebol. A matéria com o futebol. A matéria com o futebol, cara. A matéria com o futebol é impressionante. O futebol realmente tinha que ser matéria escolar. Isso é incrível, muito. Né? Isso é incrível. E tem aqui dois professores. Imagina um momento de debate sobre futebol na sala. A galera conversando, tipo nós aqui. Mas tem que voltar, né? Tem que voltar pra nossa mentalidade. Porque hoje em dia o pessoal já tá se agredindo tanto. Mas o debate é exatamente isso. É um debate cultural. Né? É um debate onde vai se debater algo que realmente vá fazer com que as crianças tenham algo produtivo dentro da matéria delas, de conhecimento. Não o debate, meu pai falou que o seu time é um time assim, meu pai falou que meu time é um time assim, não. Não tem disso, é exatamente levar esse lado cultural. Que é o futebol. Tipo, que é o esporte. Você pegar, você é flamenguista, mas você não sabe como foi fundado o Flamengo. O Flamengo. Um dos fundadores do Flamengo foi uma pessoa que eu gosto muito da Carmen Miranda, por exemplo. Aí, lendo a biografia da Carmen Miranda, eu descobri que o tio do primeiro namorado da Carmen Miranda foi um dos fundadores do Flamengo, que na realidade, que na realidade era um clube de regatas. Por isso que na regata ele me mata, me arrebata, me mata, porque antes ele era mais forte na regata, antes de ser. Então, os hinos dos clubes de futebol, sabe, foram escritos, a maioria por Ari Barroso, mas teve um que foi escrito por Lupicínio Rodrigues, que é o do Grêmio. O Lupicínio Rodrigues era uma pessoa que gostava... Todas as músicas dele tem muito sofrimento, e a gente brinca mesmo, porque ele falou, ele teve que colocar sofrimento até no hino, porque até a pé nós iremos, mandaram eles a pé para coisa. Então, mas por que o hino de sofrimento do Grêmio? Não, devido à guerra das Farroupilhas. Exatamente, que é a Guerra dos Arrabas. Então, assim, foi tudo isso que a gente pega e poderia trazer. Exatamente. O do Corinthians, só de alegria. Não tá na história, não. Campeões. Não tem história. Não tem. A história é pobríssima. Não, é incrível. Os campeões dos campeões. Não, todos os times têm histórias incríveis. A gente fala de racismo. Por que o Curitiba é coxa branca? É coxa branca. Por quê? Porque ele foi o último time de futebol, porque teve uma inversão. Quando o futebol chegou e veio da Inglaterra e na elite, eram mais a classe elitizada e os brancos que jogavam futebol. O Curitiba foi o último a aceitar jogadores negros e por isso que chamavam ele de coxa branca. Caraca. Então, assim, tem tantas histórias. Falar hoje pra quem torce, o cara não faz nem ideia. Não é a mínima ideia. E qual que foi o primeiro time a aceitar negros? Eu não tô... Fluminense e o Vasco. O Fluminense e o Vasco. O primeiro time a aceitar negro foi o Fluminense. Assim, o Fluminense foi antes do Vasco. Primeiro o Fluminense, depois o Vasco. Então, assim, imagina. Olha quanta coisa as pessoas que estão assistindo o nosso podcast já aprenderam hoje. Aprenderam que sim, Trinidad e Tobago era um país. Não. E aprenderam o mais importante. Que o Palmeiras não tem mundial. Não, isso não, vai ficar nessa. Você vê assim. Olha, você eu posso zoar vocês hoje. Porque agora eu vou arrasar. Tia, desculpa. Não tem mundial, né? Falam tanto. É o time que tem o melhor patrocínio do Brasil, né? Então, e tem gente que tá devendo horror com 2 mundiais. E 2 mundiais. Sabe o que vocês podem fazer? Põe na penhora e paga as contas. Isso é balela. Mundial. Isso é balela. E você nunca vai ver 2 Libertadores no mesmo ano. Nunca, ninguém vai. E quase 3.
São histórias de clubes, né? Né? É difícil falar, só Cada- nós tem o Mundial, é difícil. Cada clube tem a sua história. Eu não vou falar de Mundial, eu vou deixar vocês discutirem em relação Não, ao porque Mundial. aqui- Aí perde a graça, né? O cara Eu ganhou. vou Não sair sabe de fora aqui. brincar, né? Não Não sabe sabe brincar. Enquanto brincar. vocês discutem, eu vou tomar um cafezinho enquanto eles discutem em relação ao Cara, Mundial. humilde. Aí, depois nós vamos conversar. Não sabe brincar. O não do, sabe o do brincar. Milan na Champions ganhou também, mundial. É mais fácil falar do que ele não ganhou, É mais né? fácil. Tipo, o que você não ganhou? Qual título você não ganhou? Série B. Eu nunca fui jogar isso aí. Então, Aí, ó. Sempre joguei em time é grande. o único... Ele teve uma. Eu Nossa, escrevi. sentiu uma indireta legal agora, hein? Sentimos uma indireta, viu? Não tem mundial, mas não levei essa também pra casa, né? Porque ele jogou Mas no meu calma time. aí. Meu amigo falou, Palmeiras também foi. A sobrinha falou assim, chame, tio, chame. Deu um chame nele, hein? Deu um chame agora. mano, hein? me senti agora. Na palestra, o Cafu brinca, porque ele foi, né? Ele perdeu, né? Foi pra peneira e foi reprovado em 9 times. Aí ele começou a falar ontem na palestra. Primeiro eu fui, porque eu fui dispensado. Aí fui dispensado. Aí quando ele falou, fui no Corinthians, foi dispensado. Falei, não, aí foi livramento. Esse foi livramento. Hoje ela tá afiada. Tá Eu fui afiada. dispensado no São Paulo também, fiz estágio no São Foi. Paulo. Fui dispensado porque eu era pequeno. E não cresci mais depois disso também. Não, mas você foi dispensado mesmo porque era pequeno? Fui. Eu também. Fui. Em uma das minhas dispensas, o treinador falou que eu era pequeno pra ser jogador de futebol. CT de Guarapiranga? É, Guarapiranga tem. Fiz. É Estrela, alguma coisa Atrás lá. do Capão Redondo, Atrás do Capão né? Redondo, exatamente. Fiz lá. Lá no Estrela. Tinha 15 anos, fui lá. Em uma das épocas que eu fui dispensado, um treinador falou que eu era muito pequeno. Não tinha característica pra ser E jogador aí de que você futebol. fala, né? Imagina E o o treinador. Romário, e o Zico. E o né? Dudu? E o Dudu, né? Exato. Eram desculpas pra dispensar. E o Cafu, velho. Os caras Era o desculpa pra dispensar os jogadores, é incrível, é impressionante. É. Mas o futebol é. Pra nós que somos apaixonados do Quantos futebol, anos foi a primeira também? Primeira peneira foi com 14 anos, 14 anos. no próprio São Paulo. próprio São Eu fui dispensado do São Paulo 4 vezes, 4 peneiras. Caraca. Aí depois eu fui rodando. Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Foz do Iguaçu, Nacional. Mas nunca desisti daquilo que eu queria, que era ser jogador de futebol. Então, Eu bom, queria né? ver Que bom, que todas essas pessoas que dispensaram o Cafu. Imagina. uma foi legal, uma falou que foi pro meu bem. Foi pro Ah, teu bem? seu bem. Pô, beleza. que legal, hein? Quando eu já tava no São Paulo, falou, poxa, eu te dispensei lá do você agora dar eu posso a volta falar por do cima. Nacional, mas foi pro seu bem, viu? Falei, pô, obrigado. O senhor Fez me fez um um bem. Vou falar pra Enorme. você, eu fiquei feliz. E eu vou te falar, não é brincadeira, né? Não, e 9 aí foi. vezes para um adolescente, você tem que estar muito Tem que determinado ter a no que você cabeça quer. centrada no Você que tem que quer. estar muito centrado, mas isso faz toda a diferença, gente. Não, faz. O Cafu, eu tive a honra, né, nesse projeto incrível que partiu aqui da Agência Carvalho com o Felipe, o Gustavo. Eu tive a honra de ser escritora, escolhida por ele para escrever a saga Cafu. E é muito incrível, porque o que me impressiona é que desde muito novo ele colocou na cabeça o que ele queria, e tudo isso que ele passou para ele não era uma coisa para ele desistir, mas ele achava que todo mundo passava para isso para chegar lá. Então essas barreiras que ele superou, para ele era do caminho, era para acontecer. Era pra acontecer, era normal. natural. Uma coisa que eu nunca. Que eu nunca desisti daquilo que eu queria, que era lutar pelos meus Tinha um sonhos. foco ali. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser um jogador de futebol. Eu vou ser, independente de ser pequeno e não ter habilidade, de não ter as coxas do tamanho do jogador de futebol, de não ter altura, de não ter as características. Eu falei, eu vou ser um jogador de futebol. E outra coisa que eu falava para mim, aqueles caras não podem decidir por mim o que eu vou ser. Como é que ele sabe se eu sou jogador de futebol, se eu posso ser jogador de futebol? Não, se ele nem viu eu treinando, nunca viu eu jogando, Entender, né? nunca viu o que eu passei, nunca viu um jogo meu na Várzea. Como é que ele vai decidir o meu futuro? Eu falei, não, quem vai decidir o meu futuro sou eu. Ninguém vai decidir por mim. Eu vou ser um jogador de futebol. E fui atrás, tomei os não, ia pras peneiras, pegava ônibus às 4h30 da manhã, chegava às 9 no centro de treinamento, saía do centro de treinamento meio-dia, ia direto pra escola às 3 horas, da escola eu ia treinar à noite, mas todo santo dia, mas não desistia. Com muito sacrifício, com muita superação, mas com muito comprometimento. Falava, é isso que eu quero ser? É isso que eu vou ser. Eu acho que eu pensava, que nem a Maria falou mesmo, eu acho que todo mundo deve passar por isso para ser um jogador de futebol, porque Passar por isso. senão não seria, não tem muito sentido. Então essas barreiras todas, esses obstáculos todos, fez com que eu crescesse bastante, fez com que aquela periferia que eu nasci, que eu cresci, para mim era algo normal. Eu nunca coloquei isso como um empecilho. Eu falei, não. Agora deixa, Então, né? eu acho que não deve ser. Eu falei, não. Eu falei, deve ser normal, vamos embora. E corri atrás e consegui realizar o meu sonho, que fosse ser jogador de futebol. Mas comprometimento, dedicação,
Muito foco, né? Foco, principalmente, determinação, principalmente, e querer, né, meu? Você precisa fazer aquilo que você quer e gostar. Não adianta você fazer só porque o seu pai quer ou sua mãe quer. É fazer porque você gosta, fazer o que você quer, fazer o que você gosta. Você faz isso com prazer, você faz com comprometimento. Com amor, né? Com amor, senão você não faria. Se não fizesse com amor, não seria uma best-seller. Se não fizesse com carinho, com prazer, com paixão aquilo que faz, não estaria na academia da grande São Paulo de Letras. Hoje é a escritora do meu livro da saga Cafu, porque temos a mesma linha de raciocínio, temos o mesmo pensamento, viemos de famílias humildes, de bairros humildes, mas nem por isso nós deixamos de fugir das nossas raízes e lutar por aquilo que nós queríamos. Eu quis ser um jogador de futebol morando na periferia do Jardim Irene, ela quis ser uma escritora morando na periferia de Arthur Alvim. Quer dizer, são sonhos com duas realidades iguais, que a periferia ela não te dá o que você precisa em termos culturais, socioculturais, educacionais. O Jardim Irene era escasso. Nós não tínhamos nada, era zero. A diversão que nós tínhamos era no sábado ficar os meninos andando de moto para cima e para baixo, vendendo aviãozinho, era o que nós vimos. E nós superamos todas essas barreiras para nos transformar em uma escritora famosa, e na primeira mulher que comentou uma partida de futebol, uma televisão aberta, hoje uma imortal, e eu me transformei num jogador de futebol. Mas por quê? Porque nós superamos todas essas barreiras baseado naquilo que nós queríamos, naquilo que nós sabíamos fazer, naquilo que nós éramos capazes de fazer. E com o decorrer do tempo, nós fomos aperfeiçoando aquilo que nós tínhamos de melhor. Eu falei, olha, com o tempo eu vou aperfeiçoar aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu condicionamento físico, que é bater na bola, que é treinar, que é jogar. Com o decorrer do tempo, uma escritora o que faz? Começa a comer livro, começa a ler, começa a ter conhecimento, começa a fazer poemas, começa a saber de escritores, de autores, enfim. E por aí vai. Então você vai crescendo culturalmente baseado naquilo que você quer. Então, o que nós queríamos, nós realizamos, com todas as dificuldades que nós tivemos. E hoje em dia, por incrível que pareça, o que eu vejo é que as pessoas querem as coisas de mão dada. Elas querem tudo fácil. Elas querem passar pelo processo. Não quer passar pelo processo. Não, é muito difícil. Né? É muito difícil. É tudo pra eles. Mas isso é difícil. Claro que é difícil. Mas é na dificuldade que você vai ter conhecimento. Você vai aprender. É através da dificuldade que você vai aprender. Seria fácil se todo mundo aprendesse assim, estralasse os dedos e aprendesse jogador tudo. E todo mundo vai ser. Não é. E hoje, para ser um jogador de futebol, principalmente se você pega os meninos na categoria de base, eu falo muito das categorias de base, que eu acho que é aí que nós temos que pegar firme. Porque quando nós falamos também, nós comentamos muito em relação ao racismo também, e para nós o racismo é cultural, é educacional. Porque uma criança, ela não nasce falando de racismo. Ela não nasce. O papagaio só fala aquilo que você fala. O papagaio é um mero repetidor. Então, se você falar para o papagaio todo dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, o papagaio vai crescer falando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Se você crescer, se você pegar uma criança e crescer essa criança falando bença, 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 essa criança, todas as pessoas que ela vê na rua, vai falar bença, bença e bença. Total. Então, o racismo é cultural, é educacional. Querendo ou não, isso vem de dentro de casa. E é isso que nós temos que passar principalmente para esses meninos. Quando eu falo isso, que eu quero chegar na categoria de base, é exatamente isso. Os meninos na categoria de base hoje, nós não estamos transformando jogadores de futebol ser humanos, nós estamos transformando competidores. Nós estamos transformando as nossas crianças para vencer. Nós não estamos transformando as nossas crianças para competir. As pessoas estão educando, né? É aquela Maria Montesoni, que é uma educadora, ela sempre fala que, infelizmente, os pais hoje, as escolas estão criando competidores, não estão criando seres humanos, né? Os pais estão fazendo isso. Que é alto nível rápido, né? E aí o que acontece? A gente acaba entrando num outro problema, né, Cafu? Que é um problema da depressão. De suicídio entre adolescentes, que aumentou absurdamente o número. E eu vi uma pesquisa que só vai aumentar cada vez mais e mais por causa... Eles não se encaixam. Um adolescente que não se encaixa naquela vida perfeita que ele vê na internet, ou não chega no nível de perspectiva que o pai dele... ele acha que ele não é um nada, que ele não tem nada para fazer aqui. Porque ele se espelha na vida de outra pessoa. Eu vivo de internet faz uns 10 anos já, né? Então eu tô desde o comecinho do YouTube. Hoje o que eu mais vejo é criança, assim, tipo 8, 9 anos, eles vêm falar com a gente. A primeira coisa, quanto você ganha? Como que você ganha? Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores você tem? Eu quero ser. Eu falo, calma, cara. Não, eu já quero ser. Me ajuda a ter um canal. Também, né? Cara, não é assim. Então, a primeira coisa que eles vêm perguntar é quanto ganha. Eles já querem. Isso me assusta muito, eles cara. querem ser você. Eles não querem serem eles.
Eles se Não querem espelham ter um em pessoas. processo. Eles não querem passar por esse processo. E nas categorias de base, voltando lá novamente, que era onde o ponto onde eu queria chegar, o que nós temos que fazer exatamente com esses meninos é parar de criar competidores e criar atletas. Enquanto isso não acontecer, o futebol vai ficar do jeito que está. Agressivo, competitivo, nós não vamos revelar craque. Me fala, qual foi o último craque que vocês viram jogar do Brasil, que saiu do Brasil? O último craque, Neymar. Unânime, Neymar. Me fala, quais são os 2 craques hoje jogando no Brasil que é unânime? Unânime. Por incrível que pareça, não tem, cara. Cara, é verdade. Talvez o Hendrick que tá lançando agora, mas... Putz, É passageiro. É passageiro. É passageiro. Nós não começou temos a mais explodir e craques. sumiu. Nós não estamos criando mais craques no Brasil. Por quê? Porque nós estamos criando competidores. Você vai ver os jogos das categorias de base, é um absurdo que os treinadores fazem com as crianças. Eles preparam as crianças só para vencer. Para vencer. E quando não vence, acontece o que a Maria falou. Essa criança vai ficar frustrada. Ela vai cair em depressão. Ela vai tentar se matar. O índice de homicídio em adolescente cresceu em 20% de crianças de 13 a 17 anos. 20%. É um absurdo, é muito. É muita coisa. E a tendência é crescer. e nem começou E ainda. nem- Mas nem aí, sabe começou, que eu pô. fico muito assustada? É que eu não vejo os pais com uma postura consciente da educação que tem que dar para os filhos. Porque eu tenho os filhos, uma de 12 e uma de 10. E eu tenho visto alguns problemas que acontecem, graças a Deus, não com meus filhos. Mas acho que sim, né? Porque quando tá numa turma, eu não vou aquela, ai, meu filho não, tá incluso, por mais que, né, o problema faz parte, né? Faz parte da gente. Eu vejo mães, às vezes, que não estão preocupadas em resolver o problema. Então. Que acham que o filho tá certo. E o pior, você vê crianças de 10 anos sendo cruéis com amiguinhas e a mãe super conivente. Eu me ofendo nem quando é comigo, eu fico comprando briga Vocês todo viram mundo. agora que uma menina de 13 anos deu um tiro na outra? Não vi. Agora, essa semana que passou. É No isso. interior de São Paulo. Por causa de uma discussão, ela foi, pegou uma arma lá na casa de um tio, deu um tiro na cara da amiga de É isso que 12. dá, né? A 12 anos. 13 matou de 12, cara. Olha São que crianças. surreal. São crianças. São bebês. Tá brincando na rua. 12 anos fazendo- são bebês, ela tem que estar brincando na rua. Ela não tem que estar discutindo com a amiguinha se tá certo ou se tá Mas você falou errado. da questão da educação, Da educação, é fundamental, cara, é porque a gente fundamental. pega hoje uma escola pública, onde é a aula de educação física. Ó, vou falar da minha época, que eu estudei faz tempo. Era um fumando maconha no canto, outro lá no outro canto. Ninguém queria saber o professor de educação física dá até dó. Tipo, como assim, cara? Você pega Estados Unidos, onde forma atletas incríveis, que ganham medalhas, China. Mano, a gente vê aqui, essa dificuldade nas Olimpíadas, essa dificuldade até hoje em criar novos jogadores. Cara, tem que partir né? Da base. Da base. A base, Da base. a base é de extrema importância. A base é o fundamento para tudo. É da base que nós vamos criar o ser humano, nós vamos criar cidadão, vamos criar youtubers, apresentadores, escritoras, jornalistas, jogadores de futebol, assistente de som, técnico, maquiadora, enfim. É a base, cara. A base é tudo. Então, na base, nós temos que fazer realmente com que as crianças desenvolvam o que elas têm de melhor, a sua capacidade. Nós não podemos forçar as crianças a desenvolver a capacidade que nós queremos. Eu queria que meu filho fosse um jogador de futebol. Perfeito. Se ele fosse jogador de futebol, seria ótimo. Eu falar, ó, bebê, não dá. Vai fazer outra coisa. Não adianta eu forçar você a ser um jogador de futebol se você não quer. Exato. É isso que entra no que ele falou. As pessoas não estão mais escolhendo a profissão pelo aquilo que faz o coração pulsar, mas aquilo que dá dinheiro. Eu sempre levo isso nas palestras, sabe? Hoje eu dei uma entrevista para algumas crianças do Agreste. A escola conseguiu conectar, foi muito legal. E a gente começou a conversar e eu falei exatamente isso. Eles falam, como que a gente descobre o que a gente quer ser? Eu falei, o seu coração vai pulsar para a profissão que você vai querer. E você não pode escolher porque essa profissão dá mais dinheiro do que essa. Porque quando você trabalha no que gosta, você não trabalha nenhum dia, você se diverte. E isso vai te trazer o retorno. Talvez não o retorno financeiro que você espera, mas um retorno pessoal tão legal. Você vai viver tão feliz, satisfatório, que é isso. Sabe? Existe uma inversão de valores muito grande. Não, hoje tem. Hoje, realmente, os pais estão criando os filhos para ganhar dinheiro. Exatamente. Pra ganhar dinheiro. Então perdendo os valores. Vocês não têm noção o quanto de pais, imagino pro Cafu, que me ligam para falar,
Meu filho, nossa, ele tem 8 anos, mas todo mundo diz que ele é um novo Neymar, que ele é um novo Ronaldo, que ele é um novo isso. Você não pode me ajudar a ele fazer ele chegar no Cafu? né? Porque, olha, a gente quer ver se ele consegue já eu falei, o Cafu não faz esse tipo de coisa, o Cafu, sabe, esse tipo... É incrível, é incrível. Eu costumo falar, quando eles falam, meu filho é um novo craque, é uma mescla de Neymar com Messi, Cristiano Ronaldo. Eu falo, nossa, seu filho não é um craque, é um fenômeno. Uma mutação. Então eu falo, nossa, seu filho não é um craque, é um fenômeno. Mas na escola, como é que ele tá? Tá bem com 8 anos? Eu acho que tá, então manda ele melhorar na escola. Depois nós vamos ver se vai ter condições ou não. Manda ele melhorar na escola. Porque todo mundo é craque pro pai, né? Esse é o problema. Eu fui ver alguns treinos de algumas crianças, de alguns clubes. Era impressionante como os pais ficavam na tela. O pai e a mãe xingando o menino. Xingando o menino de 8 anos de idade. Que tá o menino de 8 brincando. anos de idade, ele vai né? pra se divertir. O meu neto, quando tava indo na escolinha, falava, vô, vai se divertir. Vô, se diverte. Quando você estiver na escolinha, que você estiver chateado, que você vai achar que não vai se divertir, você não vai. Volta pra casa. Porque eu não quero que você chuta seus amiguinhos, não quero que você briga com seus amiguinhos, não quero que você chegue em casa chateado com o vovô e com a mamãe, com ninguém. Eu quero que você vai pra escolinha e vai se divertir. Eu fui ver 2 treinos dele e não foi nunca mais. Aí eu fui ver o jogo. Aí tá o pai e a mãe do lado da cerca. O filho correndo aqui e a mãe correndo aqui, ó. O pai correndo aqui. Vai, pega, chuta. Você não tá vendo o gol ali? Chuta, olha moleque. A pressão. Quando ela xingou, eu parei. Eu falei, não, agora não. Aí é demais. Você tá xingando seu filho porque ele chutou a bola errada? Não vem mais ver o treino dele. Seu filho tem 8 anos. Seu filho tá aqui não tá pra competir. Seu filho tá aqui pra se divertir. Criar Seu filho é uma criança, ele tá aqui pra criar amiguinho, socializar, para ir pro McDonald's, comer batata, tomar sundae, ir pro Bob's, enfim. Pra esses lugares, as crianças estão aqui pra isso. Pra fazer a festinha de aniversário e encher a mão de doce, levar nos bolsos pra casa. Ele não tá pra competir. Total. Deixa seu filho ser filho, deixa seu filho ser criança. Eu nunca mais fui ver jogo de criança. Não dá. Não dá. É uma tortura, né? Não, mas é uma tortura. Você vê os pais exigindo... Como é que você exige uma criança de 8 anos, gente? Eu vi isso de um torneio, o menino já era um pouquinho maior. Ele foi disputar a final de tênis num desses clubes, assim, e ele ficou em 2º lugar. Ele perdeu. E quando ele foi falar pro pai, que o pai, não fala comigo, o pai falou, você tinha que ter ganhado. Sabe aquela coisa assim? Acabou. Meu Deus do céu. Sabe como é que esse moleque vai E crescer? é isso que me Como deixa esse moleque desanimado. Esse moleque cresce tendo a obrigação, Maria, de vencer. Exatamente. De vencer. Mas eu vou falar pra vocês, no meio da internet assim também, eu já vi coisa em evento de internet surreal, de Com essas crianças, mães. Não, teve várias polêmicas com mães disso. sexualizando a criança, E cara. força, né? É pesado, pesado, Criança, cara. Vai lá, tira foto perto do famoso lá. Faz pose. Assim. E tipo, cara, é bizarro. Essas Mas tá mães- caminhando pro, acho que o fim dos tempos mesmo, Tivemos, né? Não, mas tivemos Mas muitas é. polêmicas. Aí o meu filho ele me conta tudo dessas polêmicas de mães de youtuber, assim. Tivemos Tem, muitas, né? tem. Tem uma que é bem polêmica, a gente não pode nem citar o Tem nome. 2 canais. eu Mas sei qual aí que é. né? Que assim, fazia coisas bizarras Fazer com a menina menina. gravar todo dia. Fazia a menina gravar todo dia, dava coisa ruim, a menina vomitava na frente, assim, e aí ela Nossa, sério? filmava. Era até meio Era sinistro de grotesco. ver, era um negócio meio E pesado aí, mesmo, sério. e aí teve um problema, falaram, e aí tiraram do ar. Nossa, foi um rebu, assim, foi um rebuliço, assim. Nos Estados Unidos tem muito disso, muito. Aqui no Brasil tem também, mas nos Estados Unidos é pesado, cara. Eu acho que esse senso de coletividade, de você criar, ou você ter um amigo, de apoiar o amigo, eu fiz categoria de base também a vida inteira. Jogava salão, depois fui jogar campo até os 17 anos. E assim, eu tinha essa pressão dos pais também, pô, você tem que ser jogador, tem que jogar. Só que eu chegava lá nos treinos, por exemplo, eu falava, cara, eu tô aqui com meus amigos, vim pra me divertir, conversar, o que você fez na escola, como que foi, não sei o que, tá conversando com a menininha, não sei o que, sabe, ali no esporte você tem essa coletividade. Se o pai vai até no treino encher o saco e pressionar, cara, acabou, não tem mais Não tem tem vida. mais, Não, a criança vai crescer sem vida. Não tem Ela vida. vai crescer na obrigação de vencer sempre. E nós sabemos que no futebol Na e na vida vida você não real, vai parça vencer. do céu. Na vida E é real é Você outra mais história. perde do que... E aí, quando ele Exatamente. começa a falhar e ele começa a achar que vai decepcionar todo mundo, ele acha que ele não tem mais nada pra fazer aqui. Exatamente. Porque tiram dele a motivação dele fazer o que ele quer. Impõe pra ele fazer o que os outros gostam. Minha filha, 8 anos, ela tem 12 anos. Dos 12 anos, 8 foi dentro de uma escola de dança. Fazia todas as categorias, no 7º ano de balé, com o certificado aqui, internacional, faltando 4 para se formar bailarina profissional. Chegou para mim e falou, mãe,
Eu não quero mais, porque eu não quero ser bailarina, eu só quero saber dançar. E tá ficando muito sério e eu não quero mais. Você vai ficar muito brava comigo, mas eu queria fazer outros esportes. Eu queria fazer vôlei, eu queria fazer canto. Falei, filha, você tem 12 anos. É lógico que eu queria que você, termine nos 4 anos, mas é você, não tá mais te dando prazer? Ela não tem que ir. Só falei assim, ficar em casa é uma coisa que tá fora de cogitação. Vai procurar outra atividade. Agora tá no Muay Thai, vai fazer só uma categoria de dança, tá fazendo vôlei, tá fazendo canto. Tá feliz da vida, porque ela tá socializando, né? No vôlei ela socializa com todo mundo da escola, no balé é uma coisa mais restrita, então não tava mais dando prazer pra ela. Quando você pega um adulto muito frustrado da vida, pode ver a infância desse cara. Total, nós comentamos muito isso. A frase que a gente mais fala, criança que não se frustra vira adulto frustrado. Total. Isso é fato. Isso é fato. É real mesmo. É fato. Quantas crianças frustradas a gente tem encontrado no caminho ultimamente? E o esporte pode salvar muito isso com as crianças. Temos encontrado muitas. Nós comentamos muito isso, né? Porque o nosso lado, eu e da Maria, a gente não fala só de futebol, não fala só de esporte, a gente se preocupa muito, né? Com o ser humano, com a perspectiva de vida das pessoas. A gente faz muito trabalho social, e nesse trabalho social você acaba absorvendo cada coisa que é impressionante, né? Você fica impactado com o que existe no mundo e com o que você pode fazer. Pra você ter ideia, temos trabalho em Amatrice, na Itália, Que legal. Olho d'Água das Flores, em Alagoas, no sertão de Alagoas, agora em Amatanta, em Moçambique. E nós ajudamos várias instituições aqui no Brasil. Então, nós estamos vendo o quanto é importante nós darmos esse apoio para essas crianças, para essas pessoas. Nós sabemos o quanto é importante você estender a mão para uma criança e mostrar para ela das dificuldades que ela tem e onde ela pode chegar. Porque é muito fácil você ajudar uma pessoa hoje. É muito fácil você pegar o dinheiro, dar para uma pessoa e falar, tá bom, vai ali, compra seu pão e tá feito. Não. Agora, é fazer com que ela realmente faça com que esse pão divente realmente algo para toda a família. E esse lado social, nós temos como mudar muita coisa no país. Nós temos como mudar a mentalidade das pessoas, mudar a mentalidade de muita gente. Isso é importante, mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade, porque se você não mudar a mentalidade, não adianta. Nós vivemos numa sociedade... insana. Insana. Nós vivemos numa sociedade insana, com pessoas e empresas que querem ajudar, mas infelizmente não tem como e não acredita nessa sociedade que nós vivemos. O que nós temos que fazer? Um dos trabalhos sociais é uma das melhores maneiras que faz com que você realmente integre essas crianças dentro da sociedade. Eu costumo falar, toda criança tem o direito de igualdade de se integrar dentro da sociedade. Dando o que para ela? Dando oportunidade. É constitucional isso, né? Tá na Constituição. Está na Constituição. Então, se você não der oportunidade, você não vai transformar essas crianças em cidadão. Que é o nosso objetivo, é aquilo que nós queremos. Então, quando nós vamos dar palestra, quando nós vamos bater papo, quando nós vamos fazer a nossa ação social, nós queremos ver exatamente isso, o lado humano das pessoas. Tem tanta gente boa na rua, tem tanta gente boa querendo fazer algo, mas às vezes não sabe como e não tem o lugar. Nunca teve a oportunidade. Né? E tem gente que tem a oportunidade e não faz. Nós fazemos muito trabalho. Então é sempre bom nós frisarmos isso, que tem duas coisas que tira as crianças e faz com que as crianças realmente diventem cidadão. Que tira essas crianças da rua e transforma elas. Uma delas é a igreja. Esse é fato. A igreja transforma as crianças que tira da rua ou dos presídios. Quando você sai do presídio, a primeira coisa que você faz ou lá dentro mesmo, é a igreja. E as instituições de trabalho sociais. As instituições realmente tiram a criança da rua e dá direção para ela, principalmente as instituições sociais. Então, dá valor a isso, dá ênfase a isso. Às vezes, com pouca coisa, né, você consegue construir uma casa. Eu vou até dar um exemplo. Nós temos um trabalho em Moçambique que nós já impactamos 12 mil famílias levando água com um poço que é praticamente artesanal. E é a comunidade que é só a ideia. O engenheiro com a gente projetou, ficou com $6 mil a gente conseguiu juntar e fazer.
que ficou muito, muito, muito mais barato que até as grandes organizações da própria ONU, que depois, quando tem que ter manutenção, são muitos milhões para fazer, e aí o dinheiro não chega e aquilo fica parado, e nós impactamos. Agora, o Cafu, ele tem muita falta de sorte, assim, com a melhor amiga dele, que sou eu. Porque tem os melhores amigos que ligam e falam, vamos lá para Paris, vai estar todo mundo lá, vamos fazer. Eu chego e ligo para ele e falei, capitão, vamos para o sertão alagoano. Alagoas tem um dos piores índices de desenvolvimento humano no Brasil. Ele só perde para o Piauí. Assim, e é muito precário mesmo. Eu queria fazer alguma coisa, que eu tenho um instituto, eu presido um instituto que chama Instituto Brilhante, ele é meu embaixador, né? E aí eu falei, eu quero fazer algum trabalho que acabe, que consiga começar a combater. Aí ele falou assim, eu quero ir, mas eu não quero ir para os grandes centros, eu quero ir para o sertão mesmo, aonde ninguém chega. Aí ligamos para um amigo que para articular tudo e levaram a gente num projeto que não era a intenção, a gente ia lá para criar um projeto. A gente acabou caindo dentro de um projeto que um senhor tirava as crianças, para não ver as crianças na rua, para jogar bola, as crianças todas desnutridas, sem lanche, descalço. Sem camisa. Jogando num pedra, com caco de vidro, com cacto. Barriguinha de verme. Aquelas barriguinhas mesmo que você vê sabe? Tipo, o Cafu chegou, a gente chegou lá, imagina aquelas crianças vendo o Cafu, aquelas pessoas. A gente tem um filme, depois eu mando para vocês. Imagina aquelas crianças vendo o Cafu ali. Aí o Cafu falou, eu vou morrer de calor, tava 43 graus no sertão, mas eu vou jogar bola com eles. Aí ele olhou, ele viu que todos estavam descalços. Sabe o que ele fez? Ele tirou o tênis dele, dobrou a calça e falou, se eles estão descalços, eu vou jogar descalço com eles também. Todo mundo chorou, mas não parou ali. Hoje, ali se chama Cafuzinhos do Sertão, que passou até no Esporte Espetacular. Chama o Cafuzinhos do Sertão. São aproximadamente 30 famílias que nós sustentamos. Eles têm o lanche deles, eles têm tudo na hora do treino, e a família é sustentada pelo projeto. A próprio mantimento que nós compramos mensalmente é do armazém local, para não quebrar, para fomentar a economia, porque se a gente mandasse a cesta básica, a gente quebraria a pessoa que está ali lutando. Então, com um projeto pequeno, que é um custo mínimo, a gente está conseguindo. Olha o impacto, né? Olha, a gente está conseguindo, agora nós estamos com BRF com a gente, com Colgate com a gente, vai ser a cidade modelo, que a gente está reformando todo o vestiário, tudo. É a cidade modelo para a gente ampliar para o sertão inteiro, porque o que a gente quer fazer é o sertão nordestino inteiro. Não levando ali, a gente não quer revelar craques, nada. A gente de futebol, né? A gente já conseguiu o apoio da prefeitura, vai ter aula de reforço escolar, apoio do Sebrae, vai formar os pais das crianças que não têm profissão. Então são 30 famílias transformadas por uma ideia que eu tive com ele. Agora, quantos jogadores podem fazer isso? Quantas pessoas que são notáveis podem fazer isso e que não são notáveis? Porque quando eu abri o instituto, todo mundo falava para mim, ela não é atriz, modelo, não é nada, por que ela quer? Não, eu não sou nada. Eu sou sim, eu sou uma cidadã que sou inconformada com o nível de desigualdade na nossa sociedade. Pronto, então, qualquer pessoa tem sim um lugar de fala para falar. Eu tenho sim lugar de fala para falar de racismo, porque eu não sou negra. Não sou negra, mas eu não admito que se faça com os negros. Então eu tenho lugar de fala para falar. Então as pessoas sempre falam, quem não sofre, não. Meu pai é um migrante, né, nordestino, então, que saiu do sertão. Então eu tenho lugar de fala para falar. Claro. Então, assim, é muito complicado. O mal das pessoas é não fazerem nada, achando que o que elas vão fazer é pouco. É pouco, né? E aí hoje a gente ainda recebeu, né, um convite, a gente ajuda muito Moçambique para transformar uma vila no Cafuzinhos de Nhamatanta. Cafuzinhos do Sertão de Alagoas vai ser Cafuzinhos de Nhamatanta em Moçambique. A gente, aí o que agora vai ser? Hoje chegou, a gente vai construir 4 salas, que vão ser salas de aula, vão atender 200 crianças. Vão ter estúdio de dança, vai ter biblioteca, vai ter... E lá alimentação. A gente agora, nós estamos numa campanha lá que nós sustentamos 50 crianças soropositivas. Elas tomam, em Moçambique, elas tomam o coquetel para conter a doença, só que abre o apetite. Abre o apetite, e eles não têm o que comer. Então, assim, olha isso. E com pouco, a gente também, com R$1.000, eu dou 2 alimentações de segunda a sexta para essas crianças. Faltava a quarta, né? Ele falou que só não dava na quarta. Aí nós faltava, agora vai. Demos um jeito e colocamos na quarta. Aliás, amanhã a gente tem que... Amanhã já. Então, quando a Maria fala, porque nós somos muito ligados, principalmente nesse tipo de ação, né?
Nós tivemos eu uma vez com um pastor, né, um padre, lembra? Na convenção lá da Taça das Favelas. Eu não Lembra? tava, né? Eu tava, você até palestrou, você subiu no palco comigo. É verdade. Que abriram para pergunta, aí um padre falou... É verdade. O padre falou assim para mim, Cafu, você não acha que mais jogadores de futebol deveria fazer mais fundações e cuidar mais das nossas crianças no mundo? Eu falei, padre, nós não temos que dar essa responsabilidade só para jogador de futebol. Qualquer um pode fazer, principalmente o senhor. O senhor também, se o senhor quiser fazer, o senhor pode montar uma instituição, uma escolinha. Ele chegou todo cheio de Cheio coragem, de né? coragem. Falei, O senhor pode ajudar. Por que vocês não... Não, o senhor Juntou também uma classe pode. só, O senhor né? também pode, porque é fácil o senhor apontar e falar por que eles não fazem. Agora, por que eu não faço? Não é? Por que eu tenho que mandar ele fazer e eu não faço? Tipo aquela faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então, primeiro eu vou fazer e depois eu vou cobrar de alguém. Eu tô aqui fazendo, vamos fazer. Exatamente. Não, você quer ver outro exemplo? Aquele assim que fala... Por que vocês fazem em Moçambique? Para aparecer? Não, gente. Porque a gente Precisa faz também, aqui, né? a gente faz lá Nós e a gente fazemos faz em todos os aonde lugares. tiver oportunidade. Onde tiver oportunidade e onde tiver necessidade, nós estamos indo, nós vamos fazer. Quando a Maria falou de olho d'água das flores, a cesta básica que é montada para essas famílias que realmente passavam... É duro falar passar fome. É uma palavra muito forte, mano. Mas infelizmente, no nosso país ainda tem gente que passa fome. Nós temos o nosso agronegócio que movimenta 20% do PIB do nosso país e no agronegócio, que o PIB do nosso país é movimentado por ele, nós passamos fome. É um absurdo, é um contraste que você vai falar, você não vai acreditar. E nós falamos, não é possível que essas crianças passem fome, e nós somos ver. O que nós estamos falando aqui não é que nós vemos, né? nós lemos, nós vimos, nós somos lá. Falei, Maria, eu quero ir. Vamos lá ver? Vamos. Quando nós chegamos lá, que realmente eu vi aquelas crianças jogando bola naquele campo, que tinha pedra, que tinha vidro, que tinha cacto, que tinha mato, que não tinha nada, eu falei, nossa. Aí você olhava o semblante das crianças, é um semblante de uma criança realmente do sertão que está com Vou fome, mostrar uma foto pra que está necessitada. Eu falei, Maria, nós precisamos fazer algo a mais. Não é só futebol, nós não vamos fazer futebol. Falei, já sabemos o que nós vamos fazer. Primeiro nós vamos dar um lanche para eles, antes dos jogos, dos treinos deles. É todo sábado, então todo sábado eles vão ter um lanche antes e depois do treino. Então nós já começamos, todos os sábados eles têm um lanche antes e depois do treino. Show, já vai. E uma vez por mês nós estamos lá. E não é que nós fizemos o projeto e fomos embora, uma vez por mês nós estamos lá. Aí falamos, agora nós precisamos fazer o quê? Essas crianças sim, já se alimentaram. Mas quantas pessoas tem na família dessa criança? Quantas crianças igual a essa tem lá na família? Olha o tamanho da cesta. Nossa. Olha o tamanho da cesta. Aí, cada família tem no mínimo 5 pessoas. Nós precisamos fazer com que eles se alimentem. Vamos desenvolver uma cesta básica? Junto com a Maria, vamos. Não, a gente cuida de tudo. A gente quantos quilos disso? A gente faz tudo, assim, sabe? Exatamente. A gente pensa em tudo. Nós em não cada queríamos detalhe. só 5 quilos de arroz. Vamos colocar 15, para que dure pelo menos 2 meses. Porque um mês isso aí vai voando. Um mês vai durar 10 dias, porque eles não têm o que comer. Aí elaboramos uma cesta básica feita no mercadinho da própria cidade para fomentar a economia na cidade, fazer com que a economia da cidade rendesse. E já estamos nesse projeto aí há quase um ano. Nossa, que mais pessoas. Não, e assim- escutem e todo Exato. mundo possa Isso aí ajudar. está sendo documentado? Vocês fazem alguma... Agora a gente vai estar lançando um livro com imagens. Passou no Esporte Espetacular, eles foram lá fazer uma matéria super legal e vai virar um documentário também, né? O Cafuzinhos do Sertão, que agora vai ser Cafuzinhos pelo Mundo, porque o principal projeto do meu instituto chama Amigo Sem Fronteiras, porque o meu instituto ele é um amigo sem fronteiras, porque eu sempre digo, a minha principal frase no meu instituto como uma ativista humanitária é: quando a questão é sofrimento, não existe fronteiras. Não existe. Sabe, a gente viu agora com a Covid que em qualquer lugar do mundo, nenhum lugar estava seguro, todo mundo no mesmo sofrimento, barco ali. e eu acho que isso, mais do que nunca, fez com que nós víssemos que o mundo não é o nosso quintal. Exatamente. Eu sou uma cidadã do mundo, eu não sou uma Total. cidadã daqui e dali, eu sou uma cidadã do mundo. Todo mundo tem que Então, se onde abraçar, tiver né? sofrimento e eu puder chegar, eu vou chegar. Nós vamos chegar. Onde tiver sofrimento, Pode ter puder certeza chegar, que eu vou te nós ligar. vamos chegar. Por que nós entramos nesse... Ah, aqui, o Cafuzinhos do Sertão, ó. Aí, ó, o Cafuzinho do Sertão O aí. logo da Agência Carvalho, diga-se Ah, de é? passagem. É, Agência Olha, Mas eles Carvalho. ficam se achando aí, viu? Olha que É. imagem bacana. Felipe é Dá um uma olhada grande aí, dá pra nós parceiro escutar? que está sempre junto com a gente.
Aí Olha onde lá, os ó. moleques jogam. Os nossos Não Cafu. é que nós estamos aqui detalhe, falando besteira. eles agora já têm chuteira, porque a Adidas Adidas doou 32 pares de chuteira. doou chuteira pra todo mundo. E a Euro, que fez essas bolinhas aí, a Euro doou todas as bolas pra eles. Que show. A gente anda, viu? A gente anda na poeira, no É um sol. rolê pra chegar? 3 horas. São 3 horas de Maceió, mano, de carro. Aí, ó, 3 horas. E agora o prefeito abraçou muito, porque acaba entusiasmando todo mundo. Isso acaba contagiando. Alguém precisa Olha, estourar essa bolha, né? Pra exato. Acaba contagiando, acaba que contagiando. Olha onde os meninos Ó, seu jogaram. Manuel. Palmeirense, ó, palmeirense. Seu Manuel, isso foi a primeira vez que o Cafu foi lá. Ele todo nervoso, eu nem sabia segurava a bola. Que legal. Ele, como não chora? Chorou muito. E a gente, sabe onde a gente almoça? Na casa dele. Fala, eu tô indo pra aí. Faz um ranguinho e Faz, vai a lá. gente almoça na casa deles quando a gente vai pra lá. Que legal. O futebol A é... gente tirou o áudio Olha lá. pra não derrubar. Falei, eu vou jogar bola com eles Isso foi igual o dia ó, que eu vocês. te falei, que ele tirou, foi filmado. Que legal. Imagina essas crianças vendo o Cafu tirando, ó, jogando com Se eles. colocando junto, né? Na mesma Se colocou, posição deles. exatamente. Mostrar pra eles que eu sou igual a eles, que o sonho deles pode se Olha transformar. bem como que é esse o campo. sonho deles Vocês pode se vão ver transformar em como esse realidade, campo vai- cara. Esse foi bem o primeiro dia em Olho d'Água. Vocês vão ver lá atrás, como ó, aqui já é a gente distribuindo, já entregando a maquete de como vai ficar. Olha o tamanho das cestas. Que legal. Olha o São Paulino feliz. Você não tem ideia o sorriso estampado no rosto deles. É impressionante. Olha o tamanho das cestas. Caraca, bonita a cesta, hein? Nós levamos o livro para Levamos eles. o livro para as autografamos crianças, os fomentar a livros. leitura. É um completo, né? Exatamente. 360 da vida. tá sendo Exatamente. A maquete de como vai ficar. contado. Que legal. O cara não acredita, né? velho? Não acredito. Ó, como ele Era chama. uma cidade que não tinha esperança nenhuma. Era uma cidade sem esperança. Sim, As não é crianças notado, sem né? perspectiva nenhuma. Ó, como As vai crianças falavam, ninguém olha por nós. Nós íamos construir aí o reforço escolar, mas fechamos uma parceria e a escola vai abrir num horário alternativo para as crianças. E isso é muito legal, porque a gente também vai fazer com que os pais levem mais as crianças para a escola, porque o secretário de Educação estava falando para a gente que sobram vagas porque os pais não levam. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho não só de esporte, mas também de cultural com eles, assim, de educação. É muito bacana. Mudando na raiz, na Mudando. base. Exatamente. Agora já conseguimos o médico que vai fermifugar e já conseguimos o laboratório que doou, que é muito importante. A Colgate agora para a festa doou kits e mais kits de higiene pessoal para as crianças e para as famílias e de cuidado, né? Já conseguimos os profissionais de odontologia e o consultório. Então assim, a gente está mudando. Mudamos. vida, E agora Verdade, vamos mudar em Yamatanta também. Vamos embora. em Moçambique. Lembra que nós falamos? Isso tudo, futebol. É isso. Futebol é Exatamente. inclusão. O futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. Começa ali. Através do futebol nós transforma. demos esperança. Não foi só para 23 pessoas. Triplica isso na família. Joga Que vai E ser, ninguém queria que ir vai no ser projeto. multiplicador em Geração. gerações. Gerações. Levamos esperança para ele falar, poxa, o que você está fazendo aqui, Cafu, em Olho d'Água das Flores? Eu tô aqui por vocês. Eu vim aqui por vocês, o menino. Mudou. E no Muda primeiro tudo. dia a gente não sabia o que encontrar. Aí até queria agradecer o pessoal da Boa Terra, GM. Nós ligamos para eles e eu falei, você pode... eles cederam pra gente 300 kits, mas o que eu achei bacana deles não foi que eles deram dinheiro pra gente comprar. Eles compraram a caixinha, eles foram buscar a fruta, eles foram buscar o suco, eles foram buscar o biscoitinho. A agência inteira se envolveu. Exato. Porque quando a gente faz um trabalho que a gente mostra o que está fazendo, as pessoas querem ajudar. Se mobiliza. Então agora você imagina daqui, tipo, 2 anos, nós olharmos no sertão alagoano e vemos 10 projetos cafuzinhos do Nossa. sertão. Sabe? né? História, E aí em né? Yamatanta, Vambora. né, no Quênia, que eu tenho uma escola que a gente ajuda, que é onde é a favela mais pobre do mundo. Ai, você não pode ajudar porque você está no Brasil, e no Brasil tem mais pessoas. A gente ajuda aqui também, a gente não está no sertão. A gente está aqui em Exatamente. São Fazer Paulo, a pra gente todo mundo, distribui dezenas e dezenas de cesta básica todos os meses. Quando eles falam isso pra nós é muito engraçado. Ah, mas se não ajuda no Brasil, vai ajudar no Quênia, vai ajudar na Itália, enfim. Eu falo, você conhece o Olho d'Água das Flores? Não, então, é o Sertão do Alagoas, nós ajudamos lá.
Você nem conhece, você nem sabe o que eu faço. Não pesquisou, no Não mínimo, pesquisou. né? Porque antes de criticar, você não fala assim, eu posso te ajudar? É mais fácil. Os que criticam é os que menos Não, que fazem. menos. Os que não É igual que ele fazem. fala. Os que Quis não fazem. aparecer. Foi na África adotar uma criança. Quis aparecer. Gente, a pessoa foi na África adotar uma criança. Você fez o quê? Exato. Você foi na esquina perguntar se seu vizinho precisa de alguma Não, cara, coisa? não dá uma marmita pra uma pessoa. Não Exatamente, dá um copo de água se bater na porta. exatamente. O importante é que tirou duas crianças do sofrimento e deu uma família, Exatamente. não importa onde. No mundo tem 2 pessoas a menos, 2 crianças menos, que tem uma família hoje. E esse lance de servir é algo muito bom, né? Contagia. É um negócio que você sente e a tá do pessoa que lado tá contagia. recebendo sente também Nossa, é Ele uma sente o conexão carinho. A muito pessoa que louca. tá recebendo, ela fala, tem alguém olhando por mim. Cara, eu sou importante. E quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós fazemos porque nós queremos que as pessoas se sintam importantes, que elas se sintam vivas. Sim. Que elas sintam realmente que tem alguém que se importa por mim, com um simples abraço, um aperto de mão. Não é só sobreviver, né? Exatamente, uma marmita, ou uma cesta básica, ou um lanchinho no sábado, ou no simples fato de ir lá e bater um papo e falar, você tá precisando de alguma coisa? Então, ele se sente vivo, se sente importante. Eu vi um vídeo de um cara na Europa, porque a Europa é um país bem frio, né? As pessoas lá estão bem... E o cara chegava nas pessoas e dava um abraço. Você tá bem? O cara começou a chorar. Simples Mano, você vê o contato, nível né? que tá o mundo. É o mundo, exatamente. Um abraço, cara. Um abraço. Cara, você tá bem? Pô, você tá legal hoje, você tá bonito. Pô. A mulher começou a chorar. Eu nunca recebi um elogio. É Não, o mínimo, é a gente tá verdade. falando do mínimo. As pessoas cara. estão muito endurecidas, né? O amor esfriou, né? Eu tenho eu sou cheia das frases, né? Mas tem uma que eu gosto também, que é, a gente vive impressionado pela matéria, mas a força que convive ao lado, ela é muito mais séria, que é a alma, né? Total, É a alma. total. É a alma. Exatamente. As pessoas estão querendo enriquecer financeiramente, esquecendo de enriquecer Será a a alma. alma. E aí a gente está criando uma sociedade realmente muito capitalista. As Doente. pessoas estão ficando extremamente, estão conseguindo, né, alcançar o seu poder aquisitivo mais cedo, mas estão perdendo. Pensando Então só eu no- falo, não adianta uma empresa, né, uma empresa saudável numa sociedade doente. Era essa a frase que eu queria chegar. Era essa que eu queria que você falasse aquela hora. Cara, show conhecer esse lado. Maravilha! E eu quero É isso muito aí. poder contar com vocês nos nossos projetos aí, Estaremos. viu? Pode contar, Cafuzinhos pode de contar, Yamatanta certeza. vai chegar, a gente está formatando. Vamos levar a roupinha pra eles também. Vamos levar Exatamente, tudo, né? vamos levar. E a agência Carvalho já vai A fazer agência o Carvalho logo. vai fazer o logo, porque- a oficina vai doar, né? Algumas roupinhas pra nós pra levar gente pras Ouviu, né? crianças. Ouviu, Henrique? alunos. Já deixa Entendeu? preparado. Fica a dica aí, ó. Fica a dica, Henrique. Nós vamos buscar pessoalmente, eu e o Cafu, as roupas para os cafuzinhos de Os cafuzinhos de Yamatanta. Yamatanta. Olha Cafuzinho do que legal. Sertão, de Yamatanta. Empresas E que do tenham Congo. uniforme escolar, material escolar, mochilas, assim, a gente vai precisar de tudo isso. Vambora. Então, aliás, se tiver alguém assistindo aí, ó, tem algum e-mail, algum contato? que Esse você- pode ser através da agência Carvalho mesmo. Boa, boa. E aí centraliza Isso, aqui, a centralizam lá. gente e eles entram em contato, porque a agência Carvalho já é uma família. Aliás, queria parabenizar pelo trabalho incrível que eles sempre fazem e sempre trazem bons projetos pra gente também. Exatamente. Parabéns, Faremos Filipão. mais, faremos mais. Eu agradeço muito vocês terem vindo aí. Foi, cara, incrível. Obrigada. Nós, Foi, nós olha, que agradecemos. Antes de a gente fazer uma cerimônia de encerramento, Nossa, tem gente, cerimônia de encerramento. tem gente perguntando o que aconteceu em 98. Que história é essa de 98 que envolve a Mariá? A gente. Ó, me jogaram no ouvido isso aqui, ó. Olha, O tá bate-papo vendo? tava tão Olha, legal. olha, Nós tava numa vibe Peraí, sushi. O que aconteceu em Nós tava numa 98? vibe. Na Peraí. realidade- Até o sushi, velho. Sério. Cafu. A gente tava numa vibe tão boa. Ó, vou agradecer o Taká, então, e a Maria vai contar a história. Agradece o Gé aí, mandou O Gé. Nossa, valeu, Gé, maravilhoso, pela viu? barca, viu? Queria estar aqui, mas não conseguiu, surgiu um compromisso. Nós Viu, Jé? estamos Azar é aqui. seu, Jé, azar é seu. Eu já Tá tinha aqui. almoçado antes, por isso que eu não senão, comi aqui, com mas tá certeza eu ia comer maravilhoso. Mas eu comi lá no outro, porque nos bastidores também tem umas Tem, barcas tem. incríveis. Tem. né? Tá bem bonito, viu, Tá Jé? bem bonito, Parabéns, eu hein, Jé? adorei, viu? Gostei muito mesmo. Valeu, Taká, hein? Bom,
98, assim, foi a minha primeira Acabou, Copa. despedimos já. Legal, valeu. Foi um prazer enorme estar com vocês. Então, Valeu, assim, João. ele tem um Valeu, problema. Raul. Foi um Ele prazer tem um enorme. problema comigo nessa história, assim, né? Tipo, 98 foi a minha primeira Copa, gente. Eu ralei mais do que ele pra estar na seleção, eu ralei pra estar lá trabalhando. Tipo, comprei a passagem do meu bolso, porque o pessoal falava, correria pra eu estar lá. Eu queria comentar a Copa do Mundo, eu falei, eu não vou ficar de fora. Eu quero trabalhar na Copa do Mundo, eu trabalhei, consegui trabalhar, recebi, ganhei no final da Copa, mas no início, ninguém queria mandar, que era muita despesa. Então eu falei que eu já estava lá. Então eu tive que comprar passagem, pagar meu hotel, e depois eu consegui pagar tudo isso com o que eu trabalhei. Mas então, resumindo, eu era setorista da França. Então eu, assim, o Cafu, ele não supera isso, né, em mim, assim, tipo, eu era setorista, eu ia mais no treino da França. Vocês chamavam de traidora? Vocês falavam, essa daí, hein? Não, assim, tipo, e assim, foi muito complicado, né, porque no Brasil eu era como na seleção, falava, traidora, brincando, e lá na França eles brincavam, espiã. Gente, pô, eu ficava Mas assim, agente duplo. agente duplo, eu era Agente agente dupla. duplo. Mas assim, Você eu dava vi uns uma... spoiler pro Brasil? Fala a verdade. Não dava tempo, né, gente? Dava nada. Ficou lá na França. Tinha Lá, WhatsApp, meu. naquela época. Não tinha moral. WhatsApp, Ó. Se liga que o Zidane Ó, o tá Zidane treinando tá cortando pra cabeça. esquerda, hein, meu? Zidane nunca marcou de cabeça e tá treinando. Tô brincando, Olha. desculpa. Olha. Caraca, olha o olhar. Viu? Olhar do... Eu vi o Zidane treinando cabeça Aqui, ó. aqui, hein? Tipo, ó. Aí o que aconteceu? Brasil foi pra final, né? Não ganhou, né, a Copa. E eu, como fui setorista, fui convidada pra festa. Nossa, foi comemorar. Só que assim, Não contente, ainda foi pra festa ainda. não é que eu festa. não contente, gente. Eu ralei pra estar lá na Copa. Cumpri o meu trabalho, consegui chegar viva, com 8 quilos menos de tanto que eu trabalhava, não tinha dinheiro pra comer. Mas eu comprei chá, gente. Eu tinha o café da manhã do hotel e chá e biscoito água e sal estocado. Mas, era regular, não era comer biscoito água e sal e tomar chá assim, não. Era um copinho já, 4 bolachinhas. Gente, eu emagreci 8 quilos. Cheguei em casa, só tinha cabelo. A minha mãe, quando me viu no portão, ela chorou. De tão magra que eu tava. Minha menina. Então, aí... Acaba lá o jogo. O Brasil perdeu, mas ficou em segundo lugar numa Copa do Mundo. Já tinha ganhado uma antes, né? Título. Ia ganhar uma depois, uma antes. É muito, né? Segundo lugar, hein? Segundo Você lugar deu uma na ênfase Copa. pra isso, né? Segundo lugar. Aí, brasileiro, o pessoal, vamos lá na festa do Izar Azul. Gente boníssima, lembra? Você conheceu ele? Conheci, pô. Gente legal, né? Politizado, um cara muito legal, eu só entrevistava ele. Aí, você tem que ir pra festa. Era a minha primeira, né? Bom. E aí, eu fui na festa, mas era uma festa ruim. Porque assim, um champanhe péssimo, né? Nossa, eu imagino. Não, triste. E assim, e os chefes, né, que fizeram todo o banquete. Péssimo, porque francês não sabe cozinhar, gente. Não. É verdade. Mesmo, né? Tem a fama de ser ruim. A gente prefere comida japonesa. E aí, quando eu tava saindo da festa, tinha tipo... Eu encontrei o Cafu, tô brincando. Nossa! Mas aí eu comentei, eu falei, poxa, eu fui na festa. Ele não supera isso desde 98. Eu sou uma super amiga dele e tudo, e ele não supera que eu fui na festa da França em 98. Aí você teve que ganhar outra pra convencer. Aí eu falei, não, mas de 2006 eu vou dar de vocês. Aí em 2006 saímos pela da França. Tem uma coisa pra assinar aí? Não, vamos embora. 2006 eu vou. Também? Não, eu não fui. E em 2002, infelizmente, eu não estava lá, mas eu estava em Portugal. Eu fui comentarista da RTP, eu estava em Portugal. Fiquei 2 meses lá trabalhando e foi muito legal também, foi muito emocionante. Imagina de longe você ver um mega amigo levantando a taça, foi muito emocionante. Esses tempos atrás saiu um documentário da Netflix, né? Vai sair agora, os bastidores. Saiu em outubro. Mas tá em polêmica, não vamos comentar isso não, que tá meio polêmico ainda. Então, a gente tá deixa. Fora dos bastidores ainda. Vai ter muita coisa pra acontecer lá. Ó, antes de acabar, tem o quê? Uma camiseta pra gente sortear, é isso? Caraca, ganhei. Você tinha assinada? Mas quem da entrevista pode participar do sorteio? Então, engraçado. Eu não ganhei. Vocês fizeram a palestra lá? Pra fazer sorteio? Na rede social. Vocês fizeram a palestra, a galera ganhou camiseta, eu não ganhei camiseta. Não ganhou? Não ganhei Eu camiseta. nem tô sabendo. Mas tá bom também, né? Eu só ganho adesivo. só ganho adesivo. Gente, eu não sei, mas ali a gente pode pegar umas coisinhas? Aqui tem, você vai levar o kit. Eu vou Esse dar aí um do par de Medina meias. tem um Olha que cheiro legal. do sovaco dele. Vou dar um Não, par de meia. obrigada. Eu adoro meia, gente.
Adoro meia. Nossa, Olha, tem uma cara. meia aí. Tá brincando? Na moral, você nunca mais vai usar outra. É mesmo? Pode me É dar. muito gostosa. A minha a da camisa Spencer. pro sorteio. Olha, daqui, é da oficina. vai Extensa, sortear aí essa, marca Deixa de eu usar a meia. arma aqui pra não poder levar embora. Olha. A camisa do sorteio assinada. Ó, tá Camisa de assinada sorteio aqui, aí, ó. O João vai postar, Vou deixar né? guardada comigo. Deixar guardada lá em casa. É, ó. Deixa lá num quadrinho Se lá. sumir, cara, é porque roubaram. Olha aí, tá aí. Assinada Então, pelo Capita. guarda. Vou deixar no canto aqui. Eu vou que já participar, não tenho, viu? Eu Tô já nem não vendo. tenho, né? Gente, eu adorei estar aqui com vocês. Foi um papo Obrigado. muito legal, uma conversa muito boa, né? A gente E agradece. passou tão rápido assim, Legal né? contar Exato. porque às vezes as pessoas conhecem muito a história do Cafu dentro do futebol e não conhecem essa. Conhece fora. Mas Exímio passador de roupa. Se É? vocês tiverem qualquer camiseta. Faz uns rangos? Quem que fazia os rangos? É que tinha galera que Não, cozinhava, tinha. né? Mas tinha Faz uns cozinha. rangos ou não? Não. Eu Não? sou um mero degustador. Degustador, tamo junto. Um mero degustador. Mas o é Jorge bom, tá foi, pronto. foi um prazer enorme. Bom estar Obrigado, com você, cara. João, Raul. Valeu pela Parabéns campanha, aí, tá? Valeu, parabéns pelo Vai tá incrível, Estampando pela a maneira parabéns que campanha aí vocês por levam o tudo. programa aí. E Vamos pode botar contar pra com bombar nós essa esse projeto campanha. aí, viu? Vambora, Show de vamos bola. precisar de muita gente. Através da agência Carvalho, a gente vai entrar em Viu, contato. lá fora a gente pode fazer uma Tá bom. maltinha? Vambora, Pra você? lá fora Pra vambora. gravar, ó. Tá gravado, hein? Ó, Fechou. eu vou pegar essa bola já pra mim, viu? Já vou. Aquela é minha. Ah, não, a minha é a branca. Então, Ih, top. Perdeu aqui. já. Perdeu nada, né? Primeiro Você vai as querer brancas. essa? Quer ver? Então a gente vai fazer Não, uma não com quero, essa, não. tá? Guizinho, Fechou. a mãe vai Com levar essa. pra você. Valeu, É todo isso mundo que aí. participou. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Ó, gente, curtam obrigada. a campanha, R$400, mais R$19,90. Bolinha, todas as lojas da oficina, hein? Participem. Faz no Cafu, hein? Ó, Site ó, também. tem um autógrafo Assinada do pelo Capita, Capita. hein? O Brabo. Valeu. Valeu, galera. Tamo Fica junto. com Deus. Até a próxima. É Obrigado. nóis. É nóis.